2026 acabou de ficar ainda pior para a Rússia. Este seria o ano em que o Donbass cairia. A Ucrânia seria forçada a entrar em negociações de paz com Putin, tendo todas as cartas na mão. E com um pouco de sorte, os Estados Unidos continuariam certos de que o colapso da Ucrânia era inevitável e aumentariam a pressão sobre Kiev. Putin conseguiria tudo o que queria. Que diferença 7 meses fazem? O ano não chegou nem perto do que Putin planejou. Se você já achava 2026 ruim para a Rússia, os Estados Unidos acabaram de piorar ainda mais a situação. A única coisa que a Rússia temia que os Estados Unidos fizessem acaba de ser feita. E para piorar para Putin, talvez estejamos vendo um novo começo nas relações entre Estados Unidos e Ucrânia. Poucas horas após o funeral do senador Lindsey Graham, o Senado dos Estados Unidos fez uma votação histórica sobre o projeto de lei Graham. Proposto por Graham há meses, o projeto de lei permitiria a Donald Trump impor grandes tarifas a países que comprarem petróleo ou energia da Rússia. O projeto de lei foi aprovado por 86 a 12. Com essa votação, o projeto do senador Graham deu seu primeiro e talvez mais importante passo para virar realidade. Este é o legado de Graham. Há anos, ele é um dos maiores defensores da Ucrânia no Senado. Pediu várias vezes a Trump que agisse mais, pois sabia o prejuízo que a Rússia, lucrando bilhões com petróleo via frota fantasma, causava à Ucrânia. Menos de um mês após seu falecimento trágico por ruptura da aorta, aos 71 anos. O projeto de lei de Graham está um passo mais perto de se tornar lei, e isso significa que um ano terrível para a Rússia acabou de passar de ruim para devastador. Espera, o que estamos dizendo? Putin não tem alma. Antes de explicar o projeto de lei e sua importância, é preciso fazer uma ressalva. Mencionamos que passar pelo Senado é o primeiro passo. Ainda há mais etapas por vir. A Euromaidan Press diz que essa votação inicial foi um tanto simbólica. O Senado deve entrar em recesso em 7 de agosto e só retorna em um mês. Várias outras votações ainda precisam ser realizadas no Senado, até que o projeto de lei seja formalmente aprovado. E o projeto ainda precisa passar pela Câmara dos Representantes, que também estará em recesso até 31 de agosto. A Câmara já aprovou projeto de lei similar ao que passou pela primeira etapa no Senado. Isso é ao mesmo tempo uma boa e uma má notícia. Pelo lado positivo, mostra que há um claro interesse na Câmara em punir a Rússia. Por outro lado, pode haver atrasos, pois as duas versões do projeto precisam ser unificadas. Então, as tarifas não vão entrar em vigor imediatamente. No entanto, elas parecem ser praticamente inevitáveis neste momento. O político relata que o projeto de lei de Graham já tem 62 copatrocinadores e que há uma ampla expectativa de que ele seja aprovado na votação da Câmara Alta que está por vir. Isso, então, levaria o projeto a ser apresentado na Câmara dos Representantes, onde parece provável que alguma versão dele seja aprovada. Complicando um pouco as coisas, também parece haver alguma confusão sobre a escala das tarifas que o projeto permitirá que Trump implemente contra a Rússia. Em reportagem sobre a aprovação inicial do projeto, a Euromaidan Press afirma que Trump poderá impor tarifas de até 500%. Isso sugere que o projeto foi aprovado como originalmente escrito por Graham e pelo senador democrata Richard Blumenthal. O The Guardian traz mais detalhes e cita o democrata de Vermont Peter Welch, que afirma: primeiro, impõe tarifas a critério do executivo de até 100% sobre os 5 maiores compradores de petróleo e gás russos. Segundo, permite que o executivo imponha tarifas de 100% sobre os 5 principais países que facilitam a evasão de sanções ao petróleo russo. Não só os compradores, mas também os facilitadores são afetados. Tudo isso é um pouco confuso, mas a confusão dos números é esclarecida por uma reportagem da mídia United 1924, de 28 de julho, que diz que tanto 500% quanto 100% são números corretos. Como? O projeto de lei de Graham autoriza Trump a impor tarifa básica de 500% sobre todas as importações russas para os Estados Unidos, junto com a tarifa de 100% contra os 5 maiores compradores de petróleo russo, que o Welch menciona. Então, é um projeto de lei que representa uma ameaça em 2 frentes. A Rússia pagará mais para exportar aos Estados Unidos, mas a medida é simbólica, pois as importações dos Estados Unidos da Rússia foram só 3,8 bilhões em 2025. Mesmo assim, a tarifa de 500% é um golpe para Putin ao tentar normalizar relações comerciais com os Estados Unidos. Tarifas de 100% serão aplicadas aos países que compram petróleo russo. E com isso, Putin acabou de levar um golpe tão forte que até ele deve perceber agora que os Estados Unidos não estão do lado da Rússia. Esse é o maior exemplo de apoio à Ucrânia no Senado que vimos desde que Trump se tornou presidente. E isso reforça o aquecimento das relações entre os Estados Unidos e a Ucrânia após 19 meses tumultuados. Então, temos o básico. O projeto de lei foi aprovado, um marco importante com amplo apoio. Isso permite Trump impor tarifas. Mas como o projeto de lei de Graham funcionará na prática se superar os obstáculos finais?
Primeiramente, esse projeto de lei não se trata de sancionar a Rússia diretamente. Pode-se dizer que os Estados Unidos não precisam fazer isso. Desde a invasão de Putin, Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Reino Unido e outros países implementaram 23.960 sanções contra a Rússia. Os Estados-Unidos lideram em termos do número de sanções que aprovaram, com 6.441 desde o início da guerra e 7.392 quando incluímos as sanções impostas antes da invasão em larga escala. Na verdade, esse novo projeto de lei é sobre punir aqueles que permitiram que Putin mantivesse sua máquina de guerra funcionando por meio de compras de bilhões de dólares em petróleo e gás russos. O que estamos vendo aqui na prática são sanções secundárias. Com esse tipo de sanção, os Estados Unidos punem a Rússia indiretamente ao impor tarifas a países que negociam diretamente com ela. A ideia é obrigar compradores de petróleo russo a tomar uma decisão difícil. Eles seguem comprando petróleo russo, mesmo sabendo que isso tornará suas relações comerciais com os Estados Unidos extremamente difíceis? Ou cedem à pressão americana e deixam de comprar o petróleo russo, o que significa gastar mais com petróleo, mas ter uma relação comercial mais saudável com os Estados Unidos. A decisão será baseada no custo-benefício para as 5 nações afetadas. Eles lucram mais com o comércio com os Estados Unidos do que economizam comprando petróleo russo. Se a resposta for sim, então o projeto de lei de Graham será extremamente eficaz. Agora vamos falar de dinheiro. No fim, é disso que o projeto realmente trata. Os Estados Unidos buscam ampliar sua atuação para interromper o fluxo de dinheiro do petróleo para a Rússia, que é um importante sustento econômico para Putin manter a guerra contra a Ucrânia. A Rússia acredita que vai ganhar muito dinheiro com o petróleo em 2026. O Kremlin previu uma receita de 113,7 bilhões de dólares com petróleo e gás. Boa parte disso a Rússia usa nos altos gastos de defesa de Putin. Se a previsão é precisa ou não, não importa. Os Estados Unidos querem transformar mais de 100 bilhões em apenas alguns bilhões dos pequenos clientes da Rússia. Os Estados Unidos farão isso impondo tarifas de até 100% aos 5 maiores compradores. De acordo com o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, esses 5 maiores compradores atualmente são China, Índia, Turquia, União Europeia e Mianmar, considerando apenas o petróleo bruto. Se produtos derivados do petróleo, como combustíveis, forem incluídos no projeto de lei de Graham, isso pode incluir Brasil, Singapura e Arábia Saudita na lista. Surge um desafio. Várias dessas nações são aliadas dos Estados Unidos, da Ucrânia ou de ambos. A Turquia integra a OTAN, a Arábia Saudita possui acordos de defesa com Estados Unidos e Ucrânia, e a maioria dos membros da União Europeia apoia a Ucrânia e são aliados dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos fizerem o que esse projeto de lei promete, punirão alguns aliados. Vale lembrar que a União Europeia já reduz a importação de petróleo russo. O que esse projeto de lei realmente mira são os 2 grandes compradores, China e Índia. Essas 2 nações responderam por 86% das vendas de petróleo bruto russo em junho. Se o projeto de lei de Graham for aprovado, ambos enfrentam a difícil escolha mencionada. Os Estados Unidos estão apostando que a escolha não será tão difícil. As importações de bens indianos para os Estados Unidos totalizaram 103,8 bilhões de dólares em 2025, segundo o representante de comércio dos Estados Unidos. A receita de importação da China foi ainda maior, 308,4 bilhões de dólares em 2025. As projeções de receita de petróleo e gás da Rússia para o ano estão bem menores que o que a China ganha exportando aos Estados Unidos. É só 10 bilhões de dólares a mais que a Índia recebe. Ou seja, economizar com petróleo barato nunca supera o comércio caro com os Estados Unidos, para nenhum dos dois. Pelo menos é nisso que os Estados Unidos estão apostando com seu novo projeto de lei. A Ucrânia agora vai torcer para que essa aposta dê certo. Putin está correndo atrás do prejuízo. A Rússia acabou de ser pega em desvantagem por uma medida que provavelmente surpreendeu até muita gente na Ucrânia. 2026 vai ser um ano pior do que parecia para a Rússia, e já estava bem ruim. O que deve preocupar Putin é que esse projeto de lei representa um novo começo na relação entre Estados Unidos e Ucrânia. A aprovação do projeto de lei de Graham não foi repentina. É apenas o mais recente sinal de que a Ucrânia e os Estados Unidos estão cada vez mais se unindo para derrotar a Rússia. Mas antes de irmos mais a fundo, este é o programa militar. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para apertar o botão e ativar as notificações. Você voltou com a gente? Ótimo. Vamos analisar os Estados Unidos e a Ucrânia. A aprovação do projeto de lei de Graham aconteceu mais ou menos na mesma época em que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi à Casa Branca para uma reunião com Donald Trump. A foto dos 2 líderes sorrindo na reunião indica que o clima entre eles mudou muito em relação ao ano passado. Esses sorrisos serão como punhais no coração de Putin, assim como as declarações de Zelensky após a reunião. O presidente e eu debatemos licenças para a produção de interceptores Patriot e outras propostas que podem ajudar. Falamos também de diplomacia. É importante que o processo diplomático seja revigorado, disse Zelensky no DES.
A menção aos interceptores Patriot vem após Trump aprovar a licença da tecnologia Patriot para a Ucrânia, o que permite à Ucrânia fabricar o que pode ser a arma mais importante de seu arsenal. A produção dos sistemas Patriot na Ucrânia está avançando. Segundo o Kiev Post, Zelensky se reuniu com representantes da Lockheed Martin durante sua visita. Essa é uma das empresas envolvidas na produção dos mísseis Patriot. Zelensky afirmou que a Raytheon quer produzir mísseis Patriot em parceria, fortalecendo a integração da Ucrânia à indústria de defesa dos Estados Unidos. Após a visita de Zelensky aos Estados Unidos, foi informado que o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro de Trump, concordaram em visitar a Ucrânia pela primeira vez, presumivelmente para tratar dos próximos passos nas negociações de paz. Nada disso é o que Putin quer ver. Os Estados Unidos e a Ucrânia deveriam estar em conflito um com o outro. Eles estiveram assim por muito tempo, pois a estratégia de dividir para conquistar de Putin parecia funcionar. Desde o início do mandato, Trump teve relação conturbada com Zelensky. Em fevereiro de 2025, a agora infame e desastrosa visita de Zelensky à Casa Branca viu seu relacionamento com Trump ruir. Logo após, os Estados Unidos suspenderam a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia, embora tenha reativado ambos relativamente rápido. Desde então, vivemos altos e baixos com esses dois líderes. Trump chegou a chamar Zelensky de ditador em vários momentos, e ele incentivou a Ucrânia a ceder território vital para a Rússia. Trump também se reuniu presencialmente por telefone com Putin. Todas essas ações prejudicaram a Ucrânia. Mas 2026 marcou uma reviravolta. Em junho, Trump chamou Zelensky de corajoso. Em seguida, Trump elogiou a estratégia de longo alcance da Ucrânia. Agora vemos grandes projetos de lei aprovados e licenças do Patriot acordadas. Licenças do Patriot concedidas e laços diplomáticos mais fortes do que nunca. Os sorrisos dizem tudo. Os Estados Unidos estão mais firmemente ao lado da Ucrânia do que estiveram desde que Donald Trump se tornou presidente. Isso parece acontecer porque o governo Trump agora realmente acredita que a Ucrânia pode vencer sua guerra contra a Rússia. O castelo de cartas que Putin levou anos para erguer desmoronou. Agora, resta ao líder da Rússia apenas assistir e torcer. O projeto de lei que pode paralisar a principal fonte de receita da Rússia já foi aprovado na primeira fase do Senado. Ele quase certamente vai avançar nas próximas etapas. Sejamos sinceros. Trump gosta de impor tarifas. Trump ter justificativa legal para isso e ainda marcar pontos contra China e Índia só aumenta as preocupações de Putin. Com esse projeto de lei, Trump ganha poder de pressão sobre todos. E supondo que 2026 seja o ano em que o projeto de lei de Graham se torne lei, isso significará que o ano foi justamente aquilo que Putin nunca esperava quando a Rússia comemorou o Ano Novo. Um completo e absoluto caos. Sobre as baixas, a ofensiva russa na primavera e verão foi desastrosa. A Rússia perdeu entre 30 e 34 mil por mês nos primeiros 5 meses do ano. Junho bateu um recorde. Com o colapso da ofensiva russa, as forças de Putin perderam mais 39.490 soldados, um número bem acima da quantidade de voluntários que a Rússia recruta a cada mês. As perdas estão se tornando insustentáveis, a ponto de Putin estar sendo forçado a recorrer a uma mobilização, potencialmente até 500 mil reservistas, o que deve fazer seu povo, já cansado da guerra, se voltar contra ele. Há um motivo para Putin querer esperar até depois das próximas eleições da Duma de Estado antes de tomar essa medida. A mobilização será a coisa mais impopular que ele já fez ao seu próprio país desde que iniciou sua invasão. Todas essas baixas também não serviram de muita coisa. O avanço da Rússia está ridiculamente lento, a ponto de ficar muito atrás de qualquer outro período da guerra. Em 3 de julho, a Al Jazeera informou que a Rússia precisaria de mais 14 anos apenas para conquistar a região de Donetsk, se suas forças continuarem com o ritmo lento de avanço de junho, que foi de apenas 1,03 km² por dia. Os números pioram ainda mais na análise anual. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, entre dezembro de 2025 e maio de 2026, a Rússia registrou um ganho territorial líquido de apenas 40,64 km². Isso representa apenas 7,87% dos 515,84 km² que a Rússia conquistou durante o mesmo período do ano anterior. A Ucrânia foi fundamental nesses números, iniciando contra-ataques em fevereiro que resultaram na libertação de mais de 600 km². Então, os soldados da Rússia estão morrendo em números recordes e não têm nada a mostrar em troca. Como dissemos, ano ruim. Quanto mais você observa, pior fica. A Crimeia está sendo isolada por uma engenhosa campanha de ataques de médio alcance nos territórios ocupados e de ataques contra navios da frota fantasma no Mar Negro e no Mar de Azov. Putin usa o controle da península como símbolo da dominação russa sobre a Ucrânia. O controle está se enfraquecendo. A Crimeia nunca esteve tão próxima da libertação. E a Ucrânia nem precisou lançar uma contra-invasão.
A península enfrenta crise de combustível devido aos ataques da Ucrânia. E esse problema se espalhou por quase toda a Rússia. Postos de gasolina estão fechando. As filas nos que ainda estão abertos chegam a quilômetros de extensão. A Ucrânia realizou ataques de longo alcance com maestria contra refinarias russas, ao ponto em que a produção de combustível russa caiu 40%. O Kremlin teve que restringir as exportações para proteger o abastecimento interno. A Ucrânia diversifica como nunca seus alvos em ataques de longo alcance. Além de alvos militares e refinarias, a Ucrânia também destrói depósitos da Wildberries, maior varejista online da Rússia. A plataforma ficou conhecida por armazenar equipamentos militares, drones e itens de uso duplo para soldados russos. Putin foi exposto por esses ataques e não consegue proteger os locais que a Ucrânia segue atingindo, o que o povo russo já percebeu. Agora, além disso, tem o projeto de lei do Graham, o último prego no caixão que a Ucrânia fez para a Rússia. Putin está ficando desesperado, já que está mais claro do que nunca que todas as suas tentativas de enfraquecer o apoio à Ucrânia, tanto dos Estados Unidos quanto do Ocidente em geral, fracassaram. Tudo o que ele pode fazer é fazer alegações patéticas de que a Ucrânia vai cair. Em 26 de julho, Putin esbravejou: "Tenho certeza de que mais cedo ou mais tarde a Ucrânia perderá essas terras ocidentais, que antes pertenciam à Polónia, Hungria, Roménia, talvez não amanhã. Não depois de amanhã, em 1 ano ou 2, 10 anos ou 15, mas tudo, com o tempo, voltará ao seu lugar." Desabafo de um homem que não aceita a realidade. A Rússia não vai ficar forte. A guerra de Putin enfraqueceu o país em relação a 5 anos atrás. Putin perdeu a vantagem. Ele perdeu sua influência sobre os Estados Unidos, e a Ucrânia está sendo integrada aos mecanismos de defesa ocidentais mais do que nunca. Mais dificuldades financeiras virão se o projeto de lei de Graham passar pela próxima votação no Senado e pela Câmara. A pressão está sobre Putin, e sua única resposta é mentir descaradamente sobre a toda poderosa e conquistadora Rússia. Sua pseudo-história não vai te salvar, Putin. Tudo o que você temia dos Estados Unidos está acontecendo, e a Ucrânia deu um grande passo para encerrar sua invasão. Nos últimos 3 anos de guerra, a grande transformação do conflito na Ucrânia foi o humilde drone FPV. A Ucrânia transformou um quadricóptero de $500 em uma das armas mais temidas na linha de frente, e todos os principais exércitos do mundo passaram os últimos 2 anos correndo para alcançar. Mas os Estados Unidos não estão mais apenas assistindo de fora. Em vez disso, começaram a importar ativamente tudo isso. Isso inclui táticas, doutrina, o manual de fabricação e, em alguns casos, as próprias empresas de drones e quem criou esse estilo de guerra nas trincheiras de Donbass. Mas se investigarmos um pouco mais, os Estados Unidos não estão apenas copiando o trabalho da Ucrânia, mas pegando a ideia genial da Ucrânia e construindo algo ainda melhor a partir dela. Então vamos começar de onde tudo isso começou, porque não podemos nos aprofundar no que os Estados Unidos estão fazendo agora sem entender o que a Ucrânia foi forçada a inventar primeiro. Quando a Rússia cruzou a fronteira em 2022, a Ucrânia não tinha estoques de munição de artilharia, força aérea ou blindados suficientes para lutar simetricamente contra a Rússia. A Ucrânia possuía uma cultura tecnológica civil criativa, descentralizada e desesperada, além da necessidade urgente de fazer os soldados russos terem medo de se mover. A resposta foram os drones de visão em primeira pessoa, ou FPV, do tipo que entusiastas usavam para correr em circuitos de obstáculos no quintal por diversão, ou para tirar fotos de casamento. Ao acoplar uma ogiva a um quadricóptero e colocar um soldado numa trincheira, a alguns quilômetros dali, com um par de óculos de vídeo, cria-se uma munição guiada precisa mais barata que a maioria das armas. E essa arma pode localizar e até mesmo destruir um tanque por trás de uma linha de árvores. E a economia de uma guerra onde drones dominam influencia diretamente a conversa dentro do Pentágono. Em abril de 2025, algumas estimativas sugeriam que os drones foram responsáveis por 80% das perdas russas. Em algumas áreas da linha de frente, essa estatística chega a 90%. 9 em cada 10 perdas de veículos são causadas por drones. No campo de batalha moderno, quase não há onde se esconder. Cada estrada, cada linha de árvores, cada área de preparação é vigiada por algo pequeno, barato e armado. Claro, a Ucrânia não é o único país com um fornecimento constante de drones, já que a Rússia se adaptou e, em alguns casos, fez avanços significativos na guerra com drones. Drones russos FPV e do tipo kamikaze têm destruído tanques ocidentais, em especial o Leopard 2 A6, que pode ser comparado ao M1 Abrams americano. No primeiro ano da guerra, as perdas de tanques ucranianos, como os Leopard, foram atribuídas principalmente ao uso de drones. Isso mostra que ambos os lados podiam ter armas ou estruturas destruídas por drones baratos e descartáveis. A Ucrânia, porém, não parou por aí com drones improvisados numa garagem. Ela criou um ecossistema industrial e burocrático em torno dessa ideia,
que é, possivelmente, uma exportação mais relevante que os próprios drones. O Ministério da Transformação Digital da Ucrânia gerencia a Brave One, plataforma que funciona como um mercado digital, onde comandantes da linha de frente escolhem entre centenas de modelos de drones e solicitam equipamentos, com entrega em até uma semana, semelhante à Amazon. As unidades de drones ucranianas registram ataques em vídeo e ganham pontos conforme o valor do que destroem, podendo trocá-los por drones mais avançados no mesmo mercado digital. Unidades danificadas podem ser reparadas em poucas horas em oficinas na linha de frente, ao invés de semanas, pelo sistema tradicional militar. Então veio o ataque que fez o mundo inteiro levar a sério o programa de drones da Ucrânia como uma arma estratégica, e não apenas como um incômodo no campo de batalha. Em junho de 2025, a Ucrânia contrabandeou vários drones FPV baratos para dentro da Rússia, escondidos nos tetos de contêineres civis. Depois os lançou remotamente contra 5 bases aéreas russas, na Operação Teia de Aranha. Autoridades ucranianas dizem que o ataque usou até 117 drones e atingiu 41 aeronaves, incluindo 2 bombardeiros estratégicos Tu-95 e 2 Tu-22, alguns dos ativos militares mais caros e difíceis de substituir da Rússia, com prejuízo estimado em 7 bilhões de dólares. Independentemente da escala dos danos, a mensagem e as consequências foram claras. Drones baratos agora ameaçam ativos estratégicos a milhares de quilômetros da linha de frente, sem aeronaves tripuladas cruzarem fronteiras. A Rússia teve que mudar rápido sua estratégia para proteger bases distantes, colocando pneus sobre os aviões para torná-los menos visíveis em imagens de satélite. O conflito não ficou restrito à Ucrânia e Rússia, pois as táticas também foram usadas em outro grande conflito simultâneo. O jornal The Guardian informou em maio de 2026 que o Hezbollah adotou drones FPV de fibra ótica no Líbano, adaptando explicitamente técnicas pioneiras na Ucrânia para escapar da guerra eletrônica israelense, um dos ambientes de interferência mais avançados do mundo. Quando os Estados Unidos entraram em conflito com o Irã no fim de fevereiro, Teherã respondeu com ataques de drones na região, sendo muitos derrubados por forças americanas e aliadas. A escala dos ataques dos Estados Unidos mostrou como é difícil e caro se defender de sistemas baratos e produzidos em massa, com interceptadores sofisticados. Antes, as armas usadas pelos Estados Unidos eram altamente eficazes em prontidão, capacidade operacional e projeção de poder. Mas não eram econômicas. Veja o principal drone de longo alcance dos Estados Unidos. Até julho de 2026, autoridades dos Estados Unidos sugeriram que mais de 30 drones Reaper Mk-9 foram destruídos como resultado de operações no Irã. Esses drones foram relatados com um custo unitário de cerca de 16 milhões de dólares. Quando comparados a drones descartáveis de baixo custo, o equilíbrio de poder favorece a arma que pode ser lançada contra o inimigo, sem se preocupar se o investimento está a salvo. Essa é a principal diferença entre como Estados Unidos e Ucrânia lidam com seus conflitos. Como os Estados Unidos estão mudando tudo de repente? Vamos começar pela doutrina, pois o exército dos Estados Unidos está ignorando décadas do próprio manual. O chefe do Estado-Maior do Exército, General Randy George, afirmou ao Congresso, em 2025, que a tecnologia avança tão rápido que não é mais viável depender de grandes programas de aquisição, pois podem ficar obsoletos antes mesmo de serem implementados. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, assinou em julho de 2025 uma diretriz que exige que cada grupo de combate do Exército tenham sistemas não tripulados até o fim de 2026. Ele foi direto ao explicar por que o Pentágono demorou, dizendo que a tecnologia de drones foi o maior avanço militar de uma geração. Até então, algumas pequenas mudanças já estavam sendo implementadas. Em janeiro de 2025, a 3ª Brigada da 10ª Divisão de Montanha usou 144 drones experimentais em uma rotação na Alemanha, mais do que qualquer unidade já levou para um exercício de treinamento. Foram criadas 3 companhias de ataque com 80 soldados cada, atuando à frente dos batalhões, compostas por um pelotão de reconhecimento, um pelotão de morteiros e um pelotão dedicado de drones, operando drones de vigilância, munições vagantes e sistemas anti-drones. Foi sugerido que as unidades usem drones Ghost da Anduril, capazes de voar por mais de 1 hora, e sistemas de reconhecimento PWC-100, e munições vagantes, Switchblade 600, que compartilham a ogiva com um míssil antitanque Javelin. Ao mesmo tempo, soldados da 101ª Aerotransportada estão pilotando drones construídos com peças impressas em 3D, e tropas da 10ª Divisão de Montanha estão carregando sistemas Skydio XX2D em suas mochilas. O Exército também criou seu primeiro curso oficial de drones em Fort Walker, agora conhecido como Fort Novosel, em agosto de 2025. Um programa de 3 semanas que mistura de 20 a 25 horas de simulação de voo em estilo videogame com treinamento prático em sistemas reais. Também há instrução em impressão 3D e projeto em CAD,
porque manter esses equipamentos voando no campo significa ser capaz de fabricar peças na hora. A diretora, Capitã Rachel Martin, disse que era um esforço para recuperar o atraso, pois os Estados Unidos estavam atrás globalmente e tentavam fechar essa lacuna. Enquanto isso, o secretário do Exército, Daniel Driscoll, sugeriu que os batalhões devem ser mais enxutos e parar de avançar tanto quanto antes. A densidade na Ucrânia permite que tanques de 10 milhões de dólares sejam localizados e destruídos por algo mais barato que um carro usado. O Corpo de Fuzileiros Navais está conduzindo uma versão ainda mais rápida e, francamente, mais improvisada da mesma transformação. A 24ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais treinou por 3 semanas em Camp Lejeune com o Neros Archer, um quadricóptero de 20 centímetros construído em El Segundo, Califórnia, que custa cerca de $2.000 e foi aprovado pelo Blue UAS, indicando ausência de componentes chineses comuns no mercado de drones, o que evita riscos à cadeia de suprimentos em caso de conflito entre Estados Unidos e China, mesmo via intermediários. O Corpo de Fuzileiros Navais assinou contrato de cerca de $17 milhões para 8.000 drones Archer. Este campo de treinamento intensivo de 3 semanas mostra como os Estados Unidos precisam alcançar concorrentes como Rússia e Irã, que tiveram anos de combate real para aprimorar essa habilidade. O Corpo de Fuzileiros Navais tenta condensar o treinamento em 3 semanas, pois a alternativa seria enviar fuzileiros sem resposta a uma ameaça que agora todos os adversários têm. O problema está na quantidade. Treinar fuzileiros e soldados para pilotar drones não adianta se não houver drones suficientes. O Departamento de Defesa planeja disponibilizar dezenas de milhares de drones FPV até o fim de 2026. Em comparação, China e Rússia fabricam milhões por ano. A grande diferença entre o número de drones planejados e o pessoal e treinamento necessários para operá-los. Se milhões de drones fossem entregues ao Corpo de Fuzileiros amanhã, todos, exceto alguns milhares, ficariam parados em uma prateleira simplesmente porque ainda não há fuzileiros suficientes treinados para pilotá-los. O Pentágono respondeu a esse gargalo, investindo dinheiro nos 2 problemas ao mesmo tempo. O Exército planeja adquirir ao menos 1 milhão de drones em 2 a 3 anos. O Programa de Dominância de Drones concluiu sua primeira fase de avaliação, apelidada de O Desafio, em Fort Benning, em fevereiro, visa distribuir 340 mil pequenos drones de ataque às unidades até o fim de 2027. E o pedido de orçamento do Pentágono para o ano fiscal de 2027 reservou $75 bilhões para drones e sistemas antidrones, sendo $54,6 bilhões destinados ao Grupo de Trabalho Autônomo de Defesa. Isso não é mais um programa piloto. Este é o Pentágono tentando construir em poucos anos a base industrial de drones que a Ucrânia criou por necessidade em um inverno. E embora o dinheiro seja importante, a Ucrânia é ainda mais valiosa. Mas antes de entrarmos nesse assunto, certifique-se de se inscrever no The Military Show para receber as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia e os desenvolvimentos geopolíticos e militares globais. A Ucrânia sabe como os drones funcionam e contra quais sistemas são mais eficazes. Anos de estatísticas reais de campo de batalha e imagens comprovam isso. Hegseth informou ao Senado que aprovou pessoalmente mais americanos na Ucrânia para estudar o uso de drones em ofensiva e defesa. O secretário de Estado Marco Rubio foi mais além em entrevista à Fox News, chamando as Forças Armadas da Ucrânia de o exército mais forte da Europa, formado com táticas e técnicas novas, forjadas sob a pressão de uma guerra existencial. Drones ligados ao Irã atacaram o Oriente Médio após operações dos Estados Unidos. A Ucrânia propôs enviar drones e especialistas para proteger bases dos Estados Unidos na Jordânia. Zelensky também afirmou ter sugerido um acordo de produção de drones de $50 bilhões aos Estados Unidos, mas ainda aguarda a resposta oficial. Parece que os Estados Unidos tentam seguir 2 caminhos simultaneamente, usando drones produzidos no país e táticas nacionais e estrangeiras para suprir suas fraquezas. Não são só táticas e pessoal atravessando o Atlântico. Apesar de os Estados Unidos não terem acordos oficiais de produção de drones com a Ucrânia, empresas ucranianas de drones já estão se estabelecendo nos Estados Unidos. F-Drones, uma fabricante ucraniana fundada em 2023, que se tornou uma grande fornecedora para as forças ucranianas, assim se tornou a primeira empresa ucraniana autorizada pelo governo ucraniano. A empresa iniciou a exportação de sistemas militares de drones para os Estados Unidos por meio de seu braço americano, a Ukrainian Defense Drones, e está construindo sua primeira fábrica americana em Holland, Ohio. Este investimento é respaldado por contrato do Pentágono, sob o Programa de Domínio de Drones do Departamento de Defesa, para um pedido inicial de 2.000 drones FPV. A principal arma é o
drone de ataque F-10 da F-Drones, comprovado em combate na Ucrânia. Depois passou a exercer 6 funções na primeira fase da avaliação de drones. A empresa também está trazendo seu interceptador de drones, F-7 Counter, um sistema desenvolvido para perseguir e destruir drones kamikaze baratos, do tipo Shahed iraniano. A mesma família de armas que destruiu aeronaves americanas em solo na Arábia Saudita em março. A F-Drones também é uma das 48 empresas competindo na segunda fase do programa de domínio de drones, que deve produzir até 10 vencedores e pode fazer com que o Pentágono compre até 60 mil drones a mais. Mas esses ainda são, por assim dizer, números de iniciante. O complexo industrial de defesa da Ucrânia saltou de cerca de $1 bilhão antes da invasão para mais de 50 bilhões hoje. E o país pretende fabricar mais de 8 milhões de sistemas não tripulados só em 2026, em comparação com cerca de 3 mil drones FPV produzidos pelos Estados Unidos em todo o ano de 2025. Então, um rascunho do memorando de defesa entre os Estados Unidos e a Ucrânia, relatado pela CBS News, iria ainda mais longe, permitindo que a Ucrânia exporte tecnologia militar aos Estados Unidos e fabrique drones em joint ventures com empresas americanas. Esse é o lado da importação, doutrina, pessoal e agora fabricantes. Mas aqui está a parte que nos leva de volta ao início deste vídeo. Por que os Estados Unidos não estão apenas copiando a Ucrânia? Existem lugares específicos onde a engenharia americana, a capacidade industrial americana e a doutrina de armas combinadas dos Estados Unidos já estão posicionadas para pegar a ideia genial da Ucrânia e torná-la significativamente mais letal. O primeiro são munições modulares, construídas a partir de estoques militares existentes, em vez de ogivas feitas especificamente para esse fim. Pegue o programa Arqueiro de Nero, desenvolvido pelo Corpo de Fuzileiros Navais. Normalmente, cada munição militar precisa de um código de identificação do Departamento de Defesa, o DODIC, que exige avaliação técnica detalhada. É preciso um fabricante dedicado antes que as tropas possam usá-la. Esse processo burocrático costuma levar anos, tempo que a Ucrânia não tem, e o Pentágono, historicamente, é ruim em acelerar. A resposta dos fuzileiros navais com o arqueiro foi quase embaraçosamente simples: usar explosivo plástico C4 e um detonador eletrônico padrão. Ambos já têm números do Departamento de Defesa e estão nos estoques dos Estados Unidos. Em grandes quantidades, embale o C4 em um compartimento. Faça o detonador pela parte de trás e depois bosqueie. Ou um disco de fragmentação antipessoal ou uma carga oca, um penetrador formado explosivamente na frente, dependendo se o alvo é infantaria ou blindado. Como a ogiva só recebe explosivos na montagem, não precisou de número DODIC próprio, e os fuzileiros não tiveram que aprender a lidar com o novo explosivo, pois já treinam com C4. Esse artifício permitiu ao Corpo de Fuzileiros Navais transformar essa arma de um conceito logo após o Natal, em janeiro do ano passado, em uma capacidade operacional de fogo real em Camp Lejeune em pouco mais de um ano, mais rápido que o tempo que o exército leva para obter uma arma sobressalente. Tirar uma peça da fila de encomendas em atraso. Solução tipicamente americana, aproveitando a profundidade e padronização de uma cadeia logística global existente para contornar um gargalo de aquisição, sem tentar superar a capacidade de fabricação da Rússia e China, unidade por unidade. O segundo resiste a interferências, graças ao uso intencional de links de controle analógicos e fibra ótica antigos. O ambiente de guerra eletrônica entre Ucrânia e Rússia é um dos mais densos e sofisticados do mundo, e ambos aprenderam que sistemas de controle e câmeras digitais, apesar de mais nítidos e precisos, falham facilmente com interferências. Por isso, a plataforma Archer opta por câmera e controle analógicos em vez do digital, que se degrada aos poucos sob interferência, permitindo ao operador mais tempo para recuperar o drone ou concluir um ataque, mesmo em ambientes eletromagnéticos contestados. As forças ucranianas e russas passaram a usar drones com fibra ótica enrolada, pelo mesmo motivo, já que o fio físico não pode ser bloqueado por interferência. E as unidades americanas já estão testando essa mesma abordagem com fibra ótica, com versões do Archer de fibra ótica reveladas no fim de 2025. Aliando essa resiliência ao maior investimento dos Estados Unidos em pesquisa de guerra eletrônica e inteligência de sinais, desenvolvido por décadas com orçamento de defesa e P&D bem maior que Ucrânia ou Rússia, é uma área em que os Estados Unidos podem ampliar o que a Ucrânia iniciou, não só replicar. O terceiro ponto é a orientação autônoma, que na verdade é uma vantagem em inteligência artificial e engenharia de precisão que os Estados Unidos estão em uma posição única para explorar. Os drones FPV da Ucrânia são, em sua maioria, pilotados manualmente. Isso significa que sua eficácia depende das habilidades do operador assistindo ao vídeo analógico. Mas o F-7 Interceptor, que a F-Drones está desenvolvendo em Ohio, mostra o próximo passo dessa evolução. Na fase final do engajamento, o piloto só controla a velocidade do drone, enquanto a orientação automática faz o restante, permitindo que uma estrutura aérea barata voe sozinha até o alvo, com precisão independente do tempo de reação ou sangue frio humano.
ao combinar essa autonomia embarcada com semicondutores dos Estados Unidos ao seu ecossistema de pesquisa em visão computacional, com seu grupo muito maior de talentos em engenharia de software do que Ucrânia e Rússia, os Estados Unidos podem simplesmente superar totalmente o enxame pilotado manualmente. A quarta é a disciplina de desconflito de armas combinadas, considerada técnica, mas é um dos maiores desafios na guerra de drones, e que as Forças Armadas dos Estados Unidos vêm aprimorando há 80 anos, para coordenar apoio de fogo. Os militares americanos não veem grande diferença entre um drone de ataque suicida e um F-18, pois ambos são armas letais que devem ser mantidas afastadas das tropas amigas próximas. Os Estados Unidos já têm medidas amplas para suas opções ofensivas aéreas, e isso pode valer para drones. E como? Os Estados Unidos foram mais lentos na adoção em massa de drones. Na verdade, eles têm a oportunidade de implementar o uso de drones em uma doutrina de armas combinadas desde o início, em vez de adicionar isso depois. E a quinta e última parte é a própria base industrial, a grande escala da manufatura americana, da produção de semicondutores e do capital de defesa, algo que a Ucrânia nunca teve. A Ucrânia criou uma indústria de drones de 50 bilhões de dólares, do zero, sob pressão de guerra, um feito extraordinário sob qualquer ponto de vista. Os Estados Unidos querem usar essas mesmas bases tecnológicas e inovadoras dessa indústria e transferi-las diretamente para seu próprio complexo militar industrial. Lembre-se, o orçamento do Pentágono para armas aéreas não tripuladas para 2027 é de 75 bilhões de dólares, 50 a mais do que toda a indústria da Ucrânia. Se essa capacidade industrial realmente for aplicada na escala que o valor do orçamento sugere, os Estados Unidos podem eventualmente superar em muito a produção da Ucrânia. A Ucrânia enfrenta um problema de velocidade. Seu exército de drones interceptadores em rápida evolução mostrou-se muito eficaz contra os drones Shahid, mais lentos da Rússia. Infelizmente, esses mesmos interceptadores simplesmente não são rápidos o suficiente para lidar com ameaças mais ágeis, como o Javelin Force, movido a jato, ou mísseis de cruzeiro, QH-101. Mas isso pode estar prestes a mudar, já que a Ucrânia e a Alemanha agora descobriram uma maneira genial de acelerar seus interceptadores e destruir até mesmo os drones russos mais rápidos. Conheça o Apex Record Hunter. É um drone experimental movido a bateria criado pela empresa alemã Quantum Systems, que tem sede na Baviera, mas possui escritórios ao redor do mundo. E é uma das principais especialistas no desenvolvimento, design e produção de pequenos veículos aéreos não tripulados, ou VANTs. Ansiosa para ultrapassar os limites da tecnologia de VANTs, a equipe de engenheiros Next da Quantum Systems criou o Apex Record Hunter com um objetivo em mente: quebrar o recorde mundial de velocidade para aeronaves movidas a bateria. O recorde foi estabelecido em 657,59 km por hora, 409 milhas por hora, pelos irmãos sul-africanos Luke e Mike Bell, usando o drone Peregrine V4, em dezembro de 2025. No entanto, em 26 de junho de 2026, o Apex Record Hunter da Quantum Systems foi bem mais rápido, atingindo uma velocidade máxima de 699 km por hora, ou 434 milhas por hora, durante um período de voo reto e nivelado. Como o teste foi realizado internamente, sem nenhum representante da equipe do Guinness World Records presente para monitorar e validar a velocidade, a Quantum Systems ainda não quebrou oficialmente o recorde. No entanto, a empresa parece confiante de que conseguirá fazer isso e já está se preparando para a certificação oficial. Além disso, seus engenheiros acreditam que sua criação pode ser ainda mais rápida. O engenheiro sênior de prototipagem, Robert Gardemin, disse à mídia que sua equipe já passou mais de um ano trabalhando no caçador de recordes, mas não tem planos de parar tão cedo. 699 km por hora. É um marco incrível, mas é só o começo. Voltaremos muito em breve para ir ainda mais rápido e tornar isso oficial. Mas por que isso é importante para a Ucrânia? Afinal, o Apex Record Hunter não é um drone militar. É um produto experimental simples, um VANT único, que foi projetado para ir o mais rápido possível, não para lançar bombas em alvos inimigos. Bem, para entender a importância dessa história para os ucranianos, é preciso olhar além das manchetes. Não se trata do Record Hunter ou da velocidade que ele atingiu, é sobre a tecnologia por trás disso. É sobre o fato de que uma equipe de engenheiros conseguiu fazer algo que antes parecia impossível. Fazer um drone elétrico simples e compacto atingir quase a velocidade de um míssil de cruzeiro. E isso é só o começo para a Ucrânia. Porque aqui vai outro fato importante sobre Quantum Systems. Ela atua em estreita colaboração com a Ucrânia. Na verdade, ela tem sua própria subsidiária ucraniana, o e-Drones,
e já está buscando maneiras de integrar os mesmos tipos de tecnologia vistos no Apex Record Hunter em seus próprios VANTs militares, incluindo modelos como o interceptador Strela e outros em desenvolvimento ou recém-lançados, como o Yaga, que combina propulsão elétrica e foguete para alcançar 4.000 metros em 30 segundos. A WE Drones também pretende realizar seus próprios testes para quebrar recordes nas próximas semanas e meses, enquanto se esforça para fazer com que seus drones alcancem velocidades maiores do que nunca. Empresas de drones em toda a Ucrânia buscam o mesmo objetivo. Para entender por quê, é preciso analisar um dos maiores problemas das forças de Kiev hoje. Mesmo que a Rússia tenha sofrido grandes derrotas recentemente, enfrentando inúmeros ataques devastadores nos territórios ocupados e em suas próprias regiões, mesmo com ataques a refinarias e linhas de suprimento militares, ela segue retaliando com ataques aéreos a alvos ucranianos. O Kremlin segue lançando grandes enxames de drones e salvas de mísseis contra cidades e vilarejos ucranianos, dia e noite. Esses ataques não diminuíram nem perderam força de forma significativa. Na verdade, a Rússia está intensificando-os, usando UAVs mais avançados e mais mísseis de alta velocidade, como confirmado pelo chefe da Diretoria de Comunicações da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ihnat, em uma entrevista de julho ao United News. Eu não diria que há menos deles. Eles focam mais em mísseis balísticos, porque sabem das nossas dificuldades em obter mísseis para a Ucrânia. Atacam todas as noites e agora também de dia. Com o objetivo definido pelo inimigo, drones podem atacar 24 horas por dia. Agora, um relatório de 2 de julho do Instituto para o Estudo da Guerra também constatou que a Rússia parecia estar mudando seu foco para ativos aéreos mais rápidos, como drones a jato. As forças russas também podem ter mudado os padrões de fabricação, como buscar descentralizar a produção de drones do tipo Shahid, ou priorizar variantes de drones que podem ser mais difíceis de fabricar, como drones com motores a jato. Isso provavelmente é uma resposta ao fato de a Ucrânia ter desenvolvido uma frota de drones interceptadores tão eficaz, com modelos como o Skyfall, P-1 Sun e o Wild Hornet Sting 2, capazes de localizar e destruir drones do tipo Shahid no ar antes que eles tenham a chance de se aproximar de seus alvos pretendidos. Percebendo que muitos dos seus drones básicos já não eram tão eficazes, a Rússia parece ter ajustado sua abordagem, e infelizmente para a Ucrânia, está funcionando. Drones a jato, como o Jaren 4, normalmente voam a velocidades entre 300 e 400 km por hora, ou 186 e 248 milhas por hora, mas podem acelerar até 500 km por hora, ou 311 milhas por hora, quando necessário, graças aos seus motores turbojato. Isso é simplesmente rápido demais para muitos interceptores ucranianos conseguirem acompanhar. O Sting 2 e o P-1 Sun, por exemplo, têm velocidades máximas de cerca de 300 km por hora, ou 186 milhas por hora. Os mísseis da Rússia também atingem altas velocidades, começando em cerca de 750 km por hora, ou 460 milhas por hora, para modelos como o QH-101 e o QH-55. A frota atual de interceptores da Ucrânia tem quase nenhuma chance de parar esse tipo de armamento, e os problemas não acabam aí. Infelizmente, as forças de Kiev têm poucos mísseis interceptadores de alta velocidade, como os PEC-3 dos Estados Unidos, usados nas baterias Patriot, para neutralizar as ameaças russas mais rápidas. Os registros mostram que cerca de 620 desses mísseis foram fabricados em 2025. E isso não é só para a Ucrânia, é para o mundo todo. E há vários países na fila para comprá-los, países como Alemanha, Japão e Polônia. Os Estados Unidos também preferem manter um estoque saudável de mísseis PAC-3 para suas necessidades e operações. E não demora nada para os países consumirem esses recursos. De fato, durante a guerra com o Irã, no início de 2026, mais de 800 mísseis Patriot foram usados para defender países do Oriente Médio de ataques iranianos em poucos dias. A Ucrânia enfrenta a ameaça ainda maior e ataques mais intensos dia e noite. Simplesmente não existem mísseis Patriot suficientes no planeta para ajudar a Ucrânia a se defender. Isso não é exagero, é um fato. De acordo com uma análise detalhada realizada pela Defense Express, mesmo que os Estados Unidos enviassem para a Ucrânia todos os mísseis PAC-3 que fabricam, ainda não seria suficiente. Segundo dados da inteligência ucraniana, a Rússia fabrica cerca de 60 mísseis balísticos Iskander-M, 40 mísseis balísticos para seus sistemas S-300 e S-400, 10 mísseis balísticos Kinzhal e até 3 mísseis hipersônicos Zircon todos os meses. São 113 ameaças que exigem interceptação de classe Patriot para serem neutralizados.
As taxas atuais de produção do PAC-3 estão chegando a 60 unidades por mês. Simplesmente não é suficiente. A Rússia também está aumentando sua fabricação de drones a jato, com planos de produzir cerca de 500 Jarem 4 por mês. E a Ucrânia precisa de Patriots ou de outros mísseis interceptadores de alto nível se quiser detê-los com sucesso. E não é só que esses mísseis são relativamente escassos, mas também caros. Os PAC-3 custam vários milhões de dólares cada. Outros interceptadores também chegam ou passam de $1 milhão. Devido ao alto custo e escassez, a Ucrânia não pode desperdiçar seus interceptadores nem usá-los em alvos de pouca importância. Precisa buscar alternativas mais econômicas, mas enfrenta dificuldades e já começou a pagar por isso. Em 7 de julho, por exemplo, a Rússia lançou 23 mísseis balísticos Iskander-M e 6 mísseis de alta velocidade Zircon e Onyx contra a Ucrânia em um ataque massivo durante a noite. A Ucrânia não conseguiu interceptar nenhum deles. Não foi um caso isolado, mas parte de uma tendência preocupante das forças de Kiev terem dificuldade com ataques aéreos de Moscou. A tecnologia do Apex Record Hunter tem o poder de interromper essa tendência e colocar a Ucrânia de volta nos trilhos. Mas antes de explicarmos como, você está assistindo ao programa militar. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora. À primeira vista, parece que os problemas estão se acumulando para a Ucrânia. O país está enfrentando ameaças cada vez mais rápidas da Rússia, que são mais difíceis de combater. Enfrenta ataques mais intensos, capazes de causar grandes baixas e destruição, enquanto seus estoques de interceptadores essenciais estão perigosamente baixos. No entanto, esses problemas podem ser resolvidos com interceptadores mais rápidos. A Ucrânia já mostrou como drones interceptadores são impactantes e relativamente baratos de fabricar, fáceis de empregar e notavelmente eficazes contra os alvos certos. Em março de 2026, por exemplo, interceptadores ucranianos derrubaram mais de 33 mil Vants inimigos, mostrando como eles se tornaram essenciais para a defesa do país. Para manter esse impacto, precisam continuar relevantes. Eles eram extremamente relevantes quando a Rússia dependia tanto dos seus drones do tipo Shahed 136, que só conseguem atingir velocidades máximas de cerca de 185 km por hora, ou 115 milhas por hora, voando quase 2 vezes mais rápido. Os principais interceptadores da Ucrânia podiam facilmente decolar e alcançar os Shaheds que já estavam em movimento, com pilotos ou sistemas de Nine-Ocean habilitada a bordo, capazes de localizar seus alvos e abatê-los com eficiência implacável. No entanto, com o uso de ativos mais rápidos, como os Jarem 4 pela Rússia, os interceptadores ucranianos perdem relevância, pois não conseguem alcançá-los. Em vez disso, devem antecipar rotas de voo e assumir posições ideais para colisões frontais, se quiserem interceptá-los. Isso é muito mais difícil. Por isso, muitos Jarem 4 conseguem facilmente passar pelos P-1 SANs. Mas imagine se os drones da Ucrânia pudessem voar tão rápido quanto o Apex Record Hunter, com uma velocidade de aproximação de 700 km por hora, ou 435 milhas por hora. De repente, toda a equação muda a favor de Kiev. Derrubar drones a jato se tornaria quase tão fácil quanto eliminar os Shaheds comuns, já que os interceptadores conseguiriam alcançá-los, manobrar ao redor e se aproximar para o abate nos ângulos certos, praticamente garantindo uma eliminação. E os benefícios vão além disso, considerando que alguns mísseis de cruzeiro russos viajam entre 700 e 900 km por hora, não é impossível sugerir que interceptadores de alta velocidade poderiam neutralizar essas ameaças também. Se a tecnologia avançar mais, como creem engenheiros da Quantum Systems, os interceptadores não precisarão voar muito mais rápido que esses mísseis para interceptá-los. Por serem maiores que drones, são facilmente detectados por radares. A Ucrânia pode usar seu radar para identificar mísseis cedo e lançar drones antes deles, prontos para colidir com seus alvos. O desafio seria de posicionamento, não de velocidade. Se a Ucrânia resolvesse isso, ela poderia chegar a um ponto em que estaria destruindo mísseis de cruzeiro que custam milhões de dólares, usando drones que custam apenas alguns milhares para serem fabricados. Levando esse conceito adiante, se a tecnologia melhorar a um grau razoável, a Ucrânia poderia ter drones interceptadores rápidos e ágeis o bastante para derrubar os caças inimigos. Os principais caças russos superam facilmente a barreira do som, com o Su-57 alcançando até Mach 2, aproximadamente 1.320 milhas por hora, ou 2.135 km por hora. Isso é muito mais rápido que o Apex Record Hunter, que não seria suficiente para alcançar um caça já em velocidades supersônicas. Não é impossível imaginar a Ucrânia preparando enxames de interceptadores em emboscada, nas áreas para onde os caças vão, usando posicionamento e geometria para acertá-los.
Isso é improvável de acontecer em breve com a tecnologia atual, mas é um benefício potencial a longo prazo. No curto prazo, porém, é evidente que as tecnologias da Quantum Systems seguirão influenciando a doutrina de defesa da Ucrânia. Kiev já destacou a necessidade de foco no baixo custo. Ela não possui recursos para fabricar mísseis no ritmo da Rússia e não quer gastar ativos caros para derrubar drones baratos. Ela sabe que o dinheiro é o recurso mais importante nesta guerra e que só vencerá mantendo a abordagem de custo-benefício que a fez sobreviver até agora, ao mesmo tempo em que faz tudo ao seu alcance para tornar o conflito o mais caro possível para o Kremlin. É por isso que a Ucrânia sempre se esforçou para encontrar as formas mais baratas possíveis de interceptar as munições do inimigo, como usar interceptadores de $1.000 para derrubar Shaheds de $25.000. A tecnologia Record Hunter pode ser a chave para levar essa estratégia a um novo patamar. Ela permitiria que a Ucrânia não só combatesse os drones mais baratos e lentos da Rússia, mas também seus modelos mais avançados movidos a jato, forçando os comandantes do Kremlin a voltarem à estaca zero mais uma vez, enquanto continuam desperdiçando enormes quantias de dinheiro em ataques que não trazem os resultados desejados. Cada interceptação bem-sucedida para a Ucrânia não só desperdiça recursos russos, mas significa ainda mais. Significa que vidas foram salvas, prédios foram impedidos de virar escombros, e importantes infraestruturas que poderiam ter sido destruídas vão sobreviver para ver mais um dia. Cada interceptação usando um drone barato também representa um míssil caro que a Ucrânia não precisou disparar. E com o tempo, todos esses benefícios se acumulam. Quanto mais a Ucrânia usar seus interceptadores, mais mísseis poderá guardar para enfrentar ameaças maiores, como mísseis balísticos e caças. Com o tempo, isso pode dar às forças de Kiev um pouco de fôlego, já que elas conseguem prolongar a vida útil e a eficácia dos estoques de mísseis existentes, e ganhar tempo até que o próximo lote de PAC-3, NASAMS ou IRIS-T chegue de seus aliados. Enquanto isso, a Rússia, mais uma vez, ficará com um problema cada vez mais caro para resolver. Ela já está gastando mais em seus ataques aéreos ao passar a usar mais jatos, drones e mísseis. Aposta que esses bombardeios caros serão grandes e destrutivos o bastante para saturar as defesas aéreas da Ucrânia, destruir sua infraestrutura e esgotar seus estoques de mísseis. Eventualmente, o Kremlin espera que essa tática possa ser o que vai vencer a guerra. Mas se a Ucrânia conseguir lançar drones interceptadores de alta velocidade em um futuro próximo, essa esperança será destruída. Nesse ponto, a Rússia terá que avançar mais, criando drones mais rápidos ou usando mais mísseis para causar danos sérios e duradouros ao inimigo. Isso significa ainda mais dinheiro gasto. E com a economia russa em uma posição cada vez mais perigosa, há um limite até onde o presidente Vladimir Putin pode pressionar as finanças do seu país antes que todo o sistema desmorone. Claro, há algumas ressalvas aqui. Primeiramente, o Record Hunter é só um drone experimental e não foi criado para fins militares. Mesmo que nós, designers de drones, recebêssemos total liberdade para trabalhar com esse modelo, ainda levaria tempo e esforço de engenharia. Para integrar sistemas de orientação, realizar testes de carga útil, equipá-lo com contramedidas eletrônicas, sistemas de comunicação e outras mudanças necessárias para tornar o Apex Record Hunter de protótipo em arma operacional. As condições reais de combate são bem mais complexas que voos de teste controlados. Assim, a equipe de design percebe que o Record Hunter perde velocidade e agilidade com as modificações militares. Em resumo, a Ucrânia não pode simplesmente adicionar ogivas e produzir em massa esses interceptadores de alta velocidade da noite para o dia. Isso levará tempo. Mas a tecnologia já existe, e isso é o mais importante. Quebrar o recorde de velocidade foi só o início. O próximo desafio é aplicar essa velocidade no campo de batalha, tarefa das equipes da Quantum Systems e WE-Drones. Se obtiverem sucesso, não é exagero afirmar que eles podem mudar esta guerra para sempre, tornando a Ucrânia mais resiliente a ataques de drones e ajudando a proteger seus ativos mais valiosos, e adicionando mais uma camada inovadora, a extraordinária arquitetura de defesa aérea de Kiev. Drones são tudo na guerra na Ucrânia. Isso já está claro há anos. Numa guerra que tem sido cada vez mais definida por qual nação é capaz de criar a melhor tecnologia de drones. A Rússia costumava ter vantagem em volume. Isso acabou. A Rússia nunca teve vantagem em tecnologia. A Ucrânia sempre foi a inovadora. E agora, depois de 4 anos e meio de combate, uma coisa ficou muito clara. Existe um lado dominante e um perdedor na guerra dos drones. A Rússia é a perdedora. Se ainda duvida ou acha que a Rússia está vencendo a guerra dos drones, basta ver o que a Ucrânia está fazendo com eles. No dia 19 de julho,
Um vídeo interessante apareceu no X, compartilhado por um Jay em Kiev. O vídeo nos mostra uma evolução interessante na guerra baseada em drones da Ucrânia que ninguém esperava ver. O que é essa evolução pode não ficar claro na primeira vez que você assiste. Vemos um drone ucraniano levando algo preso a um fio longo. Seria uma bomba ou suprimentos? Nada disso mudaria o rumo da guerra. Mesmo que seja estranho ver algo assim pendurado tão longe sob um drone, não é nenhum dos dois. O que está na ponta do fio é um robô terrestre ucraniano, ou UGV. Içado pelo drone ucraniano, está sendo levado, possivelmente para onde a Ucrânia precisar, seja para ataque ou logística. Em 8 segundos de filmagem, vemos a maestria ucraniana em ação. Um drone bombardeiro levantou do chão o que a Euromaidan Press chama de robô explosivo terrestre. As implicações são grandes. Drones bombardeiros fazem o que o nome indica. Lançam bombas sobre posições russas. UGVs explosivos são outra história, podendo entregar tanto ou mais poder de fogo que bombas tradicionais, mas funcionam de forma distinta. Um UGV pode ser lançado no solo e então guiado até o alvo pretendido. Uma bomba que teria ricocheteado na superfície dura de um bunker russo foi substituída por um UGV kamikaze, que pode entrar diretamente nesse bunker e explodi-lo por dentro. E é nisso que os comandantes de Putin não querem pensar, enquanto tentam inventar novas maneiras de dizer que a Rússia, de algum modo, está vencendo esta guerra. Se a Ucrânia consegue realizar esse tipo de operação com UGV uma vez, consegue fazer isso de novo e de novo. Em breve, a visão de UGVs explosivos sendo transportados pelo campo de batalha, talvez escoltados por drones FPV que miram em qualquer russo que sair da cobertura para tentar derrubar o UGV, será algo comum em toda a Ucrânia. Apesar de não sabermos o destino final do UGV nas imagens, por ser um robô terrestre explosivo, podemos sugerir o que pode ter ocorrido depois. Um alvo russo foi penetrado e destruído. Já há precedente do uso de UGVs pela Ucrânia ofensivamente, e o país nem sempre foi sutil sobre isso. Em janeiro, soldados do 3º Corpo de Exército do país carregaram um UGV com 12 minas, que o UGV transportou por uma distância de 20 km antes de explodir um bunker russo. As operações com UGVs se tornaram mais sofisticadas. Em abril, a Ucrânia usou robôs terrestres para tomar uma posição russa, que Volodymyr Zelensky chamou de operação inédita mundialmente. Em julho, a Ucrânia realizou um feito inédito ao usar um drone marítimo para levar um UGV à restinga de Kimburn, levando o UGV a abrir fogo contra uma posição russa. Em 17 de julho, a Forbes informou que a Ucrânia capturou outro ponto de infiltração russo, usando drones e robôs para eliminar um grupo russo perto de Dobroipilya. As opções de combate para essa evolução na estratégia de drones da Ucrânia são vastas. Imagine uma frota de Vants levando robôs para várias funções. Os UGVs kamikaze são lançados primeiro. Com drones FPV, avançam até posições russas e detonam. Atrás deles estão outros UGVs de combate armados com metralhadoras pesadas, que disparam contra as posições destruídas e transmitem mensagens em alto-falantes, dizendo aos ocupantes que precisam se render ou morrer. Se necessário, outros robôs terrestres carregando suprimentos podem ser levados por via aérea ao combate para apoiar as tropas ucranianas em terra. Tudo isso é possível agora que a Ucrânia parece ter descoberto como transportar seus UGVs por via aérea. Isso é verdadeira maestria. A Ucrânia transformou a guerra com drones em uma forma de arte. No entanto, o que vemos aqui é apenas um microcosmo de uma realidade que a Rússia tem sido forçada a enfrentar há tempo demais. Ambos os lados possuem drones, mas quando se trata de quem é melhor em usá-los e quem consegue inovar com estratégias que o outro lado simplesmente não consegue prever, a Ucrânia sai na frente todas as vezes. O que vemos em terra e no ar transmite sempre a mesma mensagem. Quem pensa que a Rússia lidera a corrida dos drones está errado. A Ucrânia está à frente durante a maior parte de 2026. Vamos falar dos UGVs por um instante. A evolução dos UGVs, tanto em termos de design quanto de seus inúmeros usos na guerra da Ucrânia, tem sido notável. Essa tecnologia costumava ser quase puramente logística. Muitos robôs terrestres ainda servem a esse tipo de propósito, já que fazem entregas de suprimentos na linha de frente no lugar dos soldados, e até são usados para evacuar tropas, levando-as de volta em segurança para trás das linhas de frente. Também temos visto UGVs sendo cada vez mais usados em combate. Agora, os UGVs estão sendo equipados com metralhadoras, permitindo que eles atirem em posições inimigas e com bombas que podem usar para explodir essas posições pelos ares. Alguns UGVs têm visão noturna térmica, permitindo operações no escuro, segundo a imprensa Euromaidan. Os UGVs kamikaze que surgem no campo de batalha realizam feitos que os UAVs ucranianos não conseguem: dirigir para dentro de um bunker aberto ou equipamento e detonar.
A Ucrânia sabe que os UGVs podem mudar o jogo e investe pesado para colocar o maior número possível deles no campo de batalha. A RBC Ucrânia informa que a Ucrânia construiu 25.000 UGVs durante o primeiro semestre de 2026. Mantendo o ritmo de produção no segundo semestre e considerando a possibilidade de a Ucrânia aumentar ainda mais, 50.000 UGVs podem ser produzidos e enviados ao campo de batalha até o fim do ano. Comandantes ucranianos apelidaram esses robôs terrestres de nova cavalaria, pois realizam missões antes arriscadas para soldados. E para um pouco mais de contexto, a Ucrânia construiu 15.000 UGVs em 2025. Os números de 2026 podem acabar sendo mais de 3 vezes maiores. Além de construí-los, a Ucrânia está usando UGVs bastante. Em junho, esses robôs terrestres realizaram juntos um recorde de 16.676 missões e ultrapassaram 65.000 missões no total até o final do mês. Vimos o número de missões mensais realizadas por UGVs mais que dobrar, passando de 7.495 em janeiro para o que vemos hoje, o que é simplesmente notável. Essa tecnologia mal existia há alguns anos. A Ucrânia dominou a tecnologia e já usa sua vantagem em UGVs para obter resultados no campo de batalha. A Rússia está tentando acompanhar, é claro. Esse é o ponto. A Ucrânia é a inovadora e a Rússia é a imitadora. Uma reportagem do Pravda de 1º de maio diz que a Rússia agora tem pelo menos 20 tipos diferentes de UGV próprios. No entanto, a Rússia não implantou robôs como esses em uma escala nem de perto parecida com a da Ucrânia e certamente não está usando eles para capturar posições ou transportando-os para o campo de batalha com drones. Tudo isso é inovação ucraniana. Além disso, a Rússia enfrenta sanções, pois 10 das 20 empresas russas que fabricam drones terrestres estão sob sanções dos Estados Unidos, com várias delas também sob sanções ucranianas e da União Europeia. Mais sanções aos fabricantes russos de robôs terrestres ajudariam a Ucrânia a ampliar ainda mais sua vantagem, tornando-a imbatível. Mas chega de falar sobre UGVs. Por mais importantes que sejam, dissemos que a Ucrânia se tornou a mestra em toda a guerra de drones, não apenas em um aspecto dela. Não estávamos mentindo. Outra área em que a Ucrânia avançou bastante é nos ataques de longo alcance. E um ataque recente realizado pela Ucrânia mostra muito disso. Antes de entrarmos nesse assunto, uma observação rápida. Você está assistindo ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para clicar nesse botão e ativar o sino de notificações para ser um dos primeiros a ver nossos vídeos diários. Vamos mostrar para você um ataque em grande escala que a Ucrânia realizou na noite que antecedeu o dia 21 de julho. A Ucrânia escolheu essa data para enviar cerca de 350 drones de ataque para a Rússia e os territórios ocupados, incluindo a realização de vários ataques no Mar Negro. Incêndios começaram em todos os lugares. Mariupol ocupada foi fortemente atingida, levantando fumaça sobre a cidade. A Ucrânia provavelmente atingiu um depósito de combustível ou óleo. Um centro logístico na Crimeia foi destruído, assim como grandes locais industriais em Lepet, incluindo uma usina siderúrgica que produzia cerca de 20% do aço e lipídios da Rússia. Mais navios foram atingidos no Mar Negro e no Mar de Azov. A Ucrânia também destruiu radares, depósitos logísticos e outros alvos nas áreas ocupadas de Donetsk, Luhansk e Zaporizhia. E também houve um ataque maciço contra a base aérea de Kalino, na região de Kursk, na Rússia, que destruiu um caça Su-24 e um sistema de defesa aérea Pantsir S-1. Tudo isso é impressionante, mas não revela a verdadeira história dos ataques em profundidade da Ucrânia. O mais notável desse dia de destruição por drones é que a Rússia também fez um ataque de longo alcance no mesmo período e perdeu. Feio. No fim dos ataques, a Ucrânia lançou cerca de 6 vezes mais drones de longo alcance que a Rússia. A Rússia lançou só 58 drones e mísseis, devido à ofensiva de longo alcance da Ucrânia. Isso é importante devido ao crescente domínio da Ucrânia sobre drones. Uma das únicas vantagens que a Rússia tinha com drones se perdeu. Durante anos, a Rússia conseguiu lançar enxames muito maiores de drones de longo alcance do que a Ucrânia conseguia em resposta. Tudo mudou em 2026. A Ucrânia atingiu pelo menos paridade nos ataques em profundidade. Como vimos em 21 de julho, muitas vezes a Ucrânia está lançando mais drones de longo alcance do que a Rússia. Esse ataque de 6-1 não é um incidente isolado. A Ucrânia sair na frente no jogo dos ataques em profundidade está se tornando algo comum. Na verdade, está acontecendo diariamente. O envio de 350 drones pela Ucrânia à Rússia e territórios ocupados não é um novo recorde, nem se aproxima disso. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, em junho, a Ucrânia agora lança em média de 300 a 350 drones de ataque por dia, intensificando ataques para destruir o petróleo russo, paralisar bases militares e enfraquecer a máquina de guerra russa internamente. Não queremos sugerir que a Ucrânia sempre usa mais drones que a Rússia. Por isso falamos em paridade. Alguns dias a Rússia lança mais, em outros é a Ucrânia. O facto de a Ucrânia alcançar esse volume, aliado à precisão de seus ataques em comparação com a Rússia, que atinge alvos aleatórios e cidades, mostra que a Ucrânia leva vantagem.
A Rússia deveria ter previsto essa virada desde o começo do ano. Nos primeiros 4 dias de 2026, a Ucrânia usou mais drones contra a Rússia do que o contrário. A Ucrânia também tem batido recordes de alcance. Na noite de 17 para 18 de junho, as defesas aéreas da Rússia afirmaram ter abatido 992 drones ucranianos durante um ataque noturno. Isso ocorreu após um ataque em 6 de junho, quando a Rússia disse ter abatido 911 drones. Esses números são impressionantes. A Ucrânia não deveria ter chegado a esse ponto, mas conseguiu. E seu avanço de longo alcance está forçando a Rússia a rever sua estratégia militar. Há alguns anos, a Rússia se sentia segura a centenas de quilómetros da linha de frente, já que a Ucrânia não conseguia atingir alvos em seu território com frequência. Agora, porém, os drones ucranianos atacam em maior volume, com precisão e em distâncias antes inimagináveis. Na verdade, o alcance é outro ponto fundamental. Em 7 de julho, a Ucrânia atacou com drones a refinaria de Omsk. Para isso, os drones ucranianos precisaram percorrer ao menos 2.500 quilômetros. E esse tipo de alcance mostra para a Rússia que nada que ela tente esconder em seu próprio território está mais seguro. A Rússia está se vendo incapaz de interceptar esses ataques. O Ministério da Defesa alega interceptar todos os ataques, mas também afirma que são destroços de drones, não os próprios drones, que acabam atingindo os alvos que a Ucrânia pretendia atacar. A Rússia deve admitir que tudo num raio de ao menos 2.500 km da Ucrânia virou alvo, ou investir muito em novas defesas para proteger áreas atrás da linha de frente. Mas esse investimento não acompanhará o ritmo. Não é exatamente fácil construir novas defesas aéreas quando você está lidando com sanções e um aperto financeiro após 4 anos de enormes gastos militares. Então, a Ucrânia está à frente da Rússia em drones terrestres e está começando a se destacar também no alcance de longo prazo. Falando na linha de frente, estamos vendo algo parecido por lá. Segundo o ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi, a Ucrânia possui vantagem de 1,5 para 1 em drones FPV sobre a Rússia na maior parte da linha de frente. Essa informação interessante veio ao mesmo tempo em que ela anunciou que os operadores de drones da Ucrânia realizaram ataques contra 180 mil alvos verificados só no mês de maio. A escala desse índice de ataques é imensa. O facto de a Ucrânia liderar em drones FPV mostra como substituir soldados por drones virou parte central da sua estratégia, como evidenciam os números de produção. Em julho, a Ucrânia confirmou que construirá cerca de 10 milhões de drones em 2026 e pode dobrar esse número se obtiver o financiamento necessário. Esse financiamento está a caminho. A Ucrânia fechou um acordo de drones de 1,1 bilhão de dólares americanos com a União Europeia, além de outros já firmados com países individualmente. Zelensky afirmou que 20 países desenvolvem um modelo de cooperação para a produção de drones, o que ajudará a Ucrânia a abrir ainda mais vantagem. O país também assumiu a dianteira em drones interceptadores. A Rússia ainda usa sistemas de defesa aérea feitos para mísseis e aviões contra drones, enquanto a Ucrânia criou uma nova geração de drones interceptadores. Custo e eficácia são essenciais. Interceptadores podem neutralizar drones Shahed que valem cerca de 50 mil dólares por uma fração desse preço. Por exemplo, um único interceptador Sting custa à Ucrânia 2.500 dólares para ser construído. O que temos aqui é a Ucrânia construindo drones melhores e em maior quantidade para suas forças na linha de frente, enquanto investe de forma inteligente em drones baratos na retaguarda, que mitigam a ameaça representada pela campanha de longo alcance da Rússia. Mais uma vez, é aquela palavra: inovação. A Ucrânia é inovadora. A Rússia não é. É por isso que um é o mestre da guerra de drones e o outro é um perdedor que pouco pode fazer além de copiar. E antes de terminarmos, temos mais um aspecto da guerra de drones para abordar: os ataques de médio alcance. Em 2026, surgiu uma nova geração de drones de médio alcance, permitindo à Ucrânia atacar regiões ocupadas antes inacessíveis. Drones FPV não tinham alcance suficiente. Eram precisos drones de longo alcance para atacar a Rússia. A Ucrânia agora possui drones com alcance de 50 a 200 km, capazes de destruir a logística russa e alvos como postos de comando, depósitos de munição e concentrações de tropas. As rotas de abastecimento da Rússia na retaguarda próxima agora se tornaram um campo de caça para esses drones de ataque de médio alcance. Muitos deles usam inteligência artificial para detectar e rastrear alvos automaticamente antes de receber autorização para atacar. Essa é outra vantagem da Ucrânia. Ambos os lados usam IA, mas a Ucrânia faz isso de forma muito mais eficaz. A Ucrânia usa drones para atacar comboios russos, incluindo blindados e caminhões de combustível e suprimentos que tentam levar sua carga para a linha de frente. Também anunciou uma campanha de bloqueio logístico de 113 milhões de dólares para apoiar essas ações. E veículos russos estão queimando aos centenas. A Crimeia sentiu o pior do impacto. Cada vez mais isolada, a península está enfrentando enormes faltas de combustível e apagões constantes. Esses últimos resultam de ataques de médio alcance a usinas e subestações de energia. Na linha de frente, soldados que precisam de combustível, munição, comida e suprimentos notam que nada chega, enquanto caminhões explodem,
Pontes são destruídas, centros logísticos arruinados e estradas viram escombros. Sozinhos, esses ataques já teriam impacto, mas aliados à vantagem dos drones FPV ucranianos na linha de frente, ao aumento de ataques em profundidade e aos milhares de robôs terrestres em missões e resgates. E a mentalidade inovadora que levou a Ucrânia a encontrar uma nova forma de levar esses robôs terrestres ao combate, criam a receita para um desastre russo. A Rússia acreditava ser tão eficiente em guerra que usaria táticas soviéticas para destruir a Ucrânia. Porém, com apoio ocidental, a Ucrânia resistiu à invasão nos primeiros meses e anos. O ímpeto da guerra mudou. Agora vemos a reviravolta. A Rússia corre atrás e ainda depende de estratégias que sacrificam soldados para avançar. A Ucrânia fabrica drones superiores e em maior número, transformando a própria natureza da guerra. Durante a maior parte da guerra, a arma termobárica significou destruição em massa. É um termo quase sinônimo do TOS-1A, Som Sepiok, um lançador de foguetes russo que dispara 2 dúzias de ogivas em uma única rajada. Ou a ODA-1500, uma bomba planadora de 1.500 quilos que produz uma nuvem em forma de cogumelo visível a quilômetros de distância. Ambas foram usadas pela Rússia em áreas povoadas durante a guerra, ações incluídas em alegações mais amplas de crimes de guerra, investigadas pelo Tribunal Penal Internacional. Essa é a doutrina que o mundo aprendeu a associar à Rússia até agora. Maior é melhor. Quanto maior a área que você consegue tornar inabitável em um único ataque, mais eficaz é a arma. E os civis pegos dentro desse raio são um custo aceitável e talvez até intencional. Mas a Ucrânia seguiu o caminho oposto. Para eles, menos é mais. A Ucrânia apareceu em uma feira de defesa em Paris, em junho de 2026, com uma arma termobárica que pesa apenas meio quilo e cabe em um bolso cargo. Com essa arma, a Ucrânia está mudando discretamente o propósito desse tipo de armamento. Em vez de causar baixas em massa, as armas agora priorizam a precisão, onde o alvo é um único cômodo, trincheira ou veículo. Vamos explicar como as armas termobáricas realmente funcionam, porque a Rússia e a Ucrânia acabaram em lados opostos da mesma tecnologia e o que a nova granada da Ucrânia, junto com a doutrina de drones que está sendo construída em torno dela, nos diz para onde o combate a curta distância nesta guerra está caminhando. Vamos analisar o funcionamento das armas termobáricas. Um explosivo convencional é um evento único e autossuficiente. Um composto sólido ou líquido detona, liberando toda a sua energia em uma reação química rápida, e o dano vem da onda de choque e dos fragmentos que a acompanham. No entanto, uma arma termobárica é um processo de 2 etapas. Dentro da munição há um recipiente de combustível emparelhado com 2 cargas explosivas separadas. A primeira carga detona e dispersa o combustível como uma nuvem de aerossol fino, pulverizando-o no ar ao redor. Uma fração de segundo depois, a segunda carga inflama essa nuvem. E como o combustível agora está misturado com a atmosfera, em vez de estar em um recipiente, ele queima usando o oxigênio já presente no ar ao redor. O resultado não é uma explosão aguda e instantânea, mas uma onda de pressão prolongada e uma bola de fogo que queima mais tempo, levando a sobrepressão além do alcance de uma carga convencional do mesmo tamanho. O fato de precisarem do ar ao redor para queimar é o ponto principal sobre essas armas, pois explica tanto seu poder assustador quanto suas limitações. Em campo aberto, sem obstáculos para refletir a explosão, a arma termobárica é menos impactante, pois a onda de pressão se dissipa rapidamente. Mas coloque essa mesma arma dentro de um espaço fechado, ou até mesmo parcialmente fechado, e tudo muda. A sobrepressão não tem para onde ir. Em vez disso, ela reflete em todas as paredes, se acumula sobre si mesma e atinge o alvo de várias direções ao mesmo tempo. O material do Exército dos Estados Unidos descreve o efeito como uma onda de pressão em vácuo prolongada capaz de romper tecidos moles, assim como rasga fuselagens de aeronaves ou superfícies de radar. E as paredes não protegem quem está dentro. Elas amplificam a ruptura, fazendo a onda ricochetear. Além disso, a bola de fogo consome o oxigênio do espaço fechado enquanto queima. Isso significa que quem sobrevive à explosão inicial enfrenta sufocamento como efeito secundário. Então, essa arma tem sido usada em cidades e contra edifícios, justamente porque usá-la contra alvos militares de verdade, como infraestrutura militar ou tanques isolados, é menos eficaz. Em campo aberto, uma ogiva termobárica precisaria ser muito grande para ser eficaz. A Rússia sempre ampliou esse princípio de limpeza de cômodos para bairros inteiros. O exemplo mais claro é o já mencionado TOS-1A, Som Sepiok, que significa luz solar escaldante.
é um lançador de 24 canos. Lançador de foguetes de 220 mm acoplado ao chassi de um tanque T-72. Criado pelas tropas químicas soviéticas nos anos 1980 e empregado no Vale do Panjshir na Guerra do Afeganistão. A arma é atribuída às tropas de proteção nuclear, biológica e química da Rússia, não às unidades comuns de artilharia, sendo geralmente anexada a brigadas de manobra para uma função específica: eliminar posições defensivas fixas, especialmente em áreas urbanas. A Rússia usou em Grozny nas guerras da Chechênia, na Síria, e a arma entrou na Ucrânia logo após a invasão de 2020 de fevereiro, filmando enquanto cruzava a fronteira com Belarus. Cada foguete despeça uma nuvem que se incendeia a temperaturas que chegam a 3.700 graus Celsius. E uma única salva pode, nas condições certas, apagar funcionalmente um quarteirão inteiro de prédios residenciais ou fortificações. Essa é toda a doutrina russa em uma única plataforma. Um sistema, um ataque, um grande problema para todos que estiverem dentro da área de impacto. E então temos o ODAV 1500, que pega a mesma lógica e a coloca no ar. Bomba planadora termobárica de 1.500 kg, feita com corpos de bombas soviéticas e kit planador UMPK moderno. Isso permite que aviões russos a lancem a dezenas de quilômetros do alvo, fora do alcance da maioria das defesas aéreas ucranianas. A Rússia a usou pela primeira vez contra a Ucrânia em março de 2024, atingindo uma vila na região de Sumy, a poucos quilômetros da fronteira russa. As imagens mostraram uma bola de fogo e uma nuvem de cogumelo subindo 1 quilômetro no céu. Depois, foi usada em Kharkiv, Donetsk e Kupiansk, sempre com o mesmo padrão. Sempre que a Rússia lançou, foi em áreas populosas, visando não só destruí-las, mas mostrar à Ucrânia e ao mundo o alcance dos danos que pode causar de uma vez. Mas indo além, há o teste russo de 2007, do chamado pai de todas as bombas, uma arma termobárica de 7 toneladas. O Kremlin promoveu explicitamente como substituto não nuclear para uma arma nuclear tática, mostrando como via o potencial das armas termobáricas. O TOS-1A, apesar da reputação assustadora, mostrou-se um dos sistemas mais vulneráveis do arsenal russo no campo de batalha, saturado de drones criado pela Ucrânia. Seu tamanho e assinatura térmica tornam quase impossível escondê-lo. Seu lançador volumoso não comporta as grades de proteção, que protegem outros blindados russos de ataques de drones FPV. Um rastreador de código aberto documentou que 36 dos 48 sistemas, estimados da frota russa antes da guerra, foram danificados, capturados ou destruídos até julho de 2026. A plataforma termobárica mais temida do campo de batalha vira alvo principal dos mesmos pequenos drones baratos que a Ucrânia usou para criar sua doutrina termobárica diferente. Isso nos leva ao motivo exato pelo qual a mudança da Ucrânia na direção oposta é tão importante. A Ucrânia herdou uma parte desse mesmo legado termobárico soviético após a independência, principalmente na forma de munições termobáricas de RPG-7 e cargas de lança-chamas portáteis, como o Ishmael. A infantaria ucraniana, perto de Bakhmut, usou munições soviéticas herdadas contra prédios ocupados, assim como tropas russas em outros locais. Porém, desde 2017, a Ukroboronprom, a indústria de defesa ucraniana, revelou a primeira granada de mão, RGT-27. Ela entrou nas Forças Armadas da Ucrânia em 2020 e foi criada para ser lançada ou transportada por drone para dentro de um único espaço ocupado. Uma granada RGT-27 de 600 gramas produz uma bola de fogo de aproximadamente 13 metros cúbicos, durando cerca de 4 segundos e atingindo temperaturas entre 2.500 e 3.000 graus Celsius, o que é suficiente para matar quem estiver em local fechado, sem quase danificar a estrutura do prédio, diferente de uma salva de foguetes. A infantaria ucraniana usa essa granada exatamente para esse fim: limpar trincheiras e edifícios fortificados, onde estilhaços de granadas podem não alcançar cantos e pontos cegos, usados como cobertura por defensores. Uma granada termobárica não tem esse ponto cego. A onda de pressão preenche todo o volume do cômodo, contorna obstáculos e transforma a própria estrutura que estava protegendo o defensor naquilo que o mata, porque as mesmas paredes que param os estilhaços agora refletem e amplificam a explosão. As forças ucranianas, então, pegaram essa mesma granada e a combinaram com uma de suas maiores invenções na guerra moderna, os drones. A partir de 2023, um caso amplamente divulgado da 59ª Brigada Motorizada mostrou um DJI Mavic 3 comercial sendo usado para lançar uma granada termobárica, RGT-27S2, diretamente na escotilha aberta de um veículo de combate de infantaria, BPM, russo abandonado, destruindo-o completamente. Nem a granada nem o drone foram criados para isso.
Soldados notaram que uma carga termobárica de 600 gramas, lançada com precisão por escotilha ou janela, poderia causar o mesmo dano que uma arma antitanque muito maior e muito mais cara quando confinada aos espaços fechados de um tanque. E na Eurosatory 2026, em Paris, em junho, a Ucrânia revelou a RGT-45 e sua irmã menor, a RGT-45A. No papel, elas parecem uma evolução modesta da mesma família de granadas de 500 gramas ou menos. Na prática, a Ukroboronprom afirma um salto em letalidade que as coloca em uma categoria totalmente diferente. A RGT-45 pesa 500 gramas e carrega 300 gramas de mistura termobárica. E a empresa afirma que seu volume efetivo de dano em um espaço fechado excede 120 metros cúbicos. A compacta RGT-45A pesa 225 gramas, com 135 gramas de mistura, e seu volume efetivo de dano declarado excede 60 metros cúbicos. Se compararmos isso com os 13 metros cúbicos da antiga RGT-27S2, não estamos falando de um aumento de 10 ou 20%, mas sim de algo próximo a um aumento de 10 vezes no volume de espaço que a arma pode tornar letal, atingido sem aumentar significativamente o peso ou o tamanho da granada. A própria Ukroboronprom apresenta a melhoria como sendo apenas de 20 a 30% mais eficaz no geral do que a RGT-27S2. E a empresa deixou claro que o ganho vem quase totalmente de uma mistura química termobárica aprimorada, e não de um formato maior. Gerar 120 metros cúbicos de sobrepressão letal e calor com algo do tamanho de uma lata grande de energético, é um grande desafio químico nos ciclos de desenvolvimento de armas. Isso significa que a melhoria provavelmente pode ser incorporada em futuras munições de tamanho semelhante, sem a necessidade de outro redesenho, e que usar a mesma mistura em uma munição maior aumentaria muito o potencial de carga útil da arma. O que torna isso um pouco mais interessante do que apenas uma nova granada é que a Ucrânia está, na verdade, construindo toda uma família de munições termobáricas projetadas especificamente para lançamento por drones. Ela basicamente reconheceu e continuou a tradição que o ataque de Mavic da já mencionada 59ª Brigada começou quase que acidentalmente. Junto com a linha RGT-45, a Ukroboronprom também tem exibido submunições termobáricas desenvolvidas especificamente, designadas TB1 e TB2, projetadas explicitamente para serem lançadas por drones. A primeira deve ser lançada de um drone multirotor, já a segunda foi feita para ser usada como ogiva em um drone FPV kamikaze. A TB1 pesa cerca de 2,5 kg, com raio letal mínimo de 2,5 metros. E a maior, TB2, pesa 4,5 kg, com raio mínimo de 3,5 metros. Ambas usam espoleta universal, que precisa funcionar em qualquer condição climática ou de umidade. É a história do RGT-27 para o RGT-45 se repetindo em uma escala um pouco maior. Exceto que, desta vez, a arma foi projetada como carga útil de drone desde o protótipo. Em contraste, o RGT-45 ainda é fundamentalmente uma granada que pode ser lançada. Com as principais especificações da arma definidas, vamos abordar as táticas para seu uso em espaços confinados. Antes, inscreva-se no programa militar para não perder atualizações ou análises da linha de frente. Além do uso de granadas termobáricas, há uma tendência nas armas de infantaria modernas de serem projetadas para espaços confinados e não como algo secundário. Em outros lugares nesta guerra, sistemas fornecidos pelo Ocidente, como o canhão sem recuo sueco Carl Gustaf, possuem uma munição dedicada para espaços confinados, a HIT-655. Ela substitui o tradicional jato traseiro de gases por uma contramassa sólida, justamente para que a arma possa ser disparada de dentro de um cômodo sem matar a própria equipe. A linha de granadas termobáricas da Ucrânia busca resolver o mesmo problema, porém de modo oposto. Em vez de tornar uma arma grande segura para ambientes fechados, trata-se de tornar uma arma para uso em ambientes fechados, poderosa o bastante para fazer diferença nessa escala. As unidades ucranianas já criaram táticas para esse tipo de emprego. Equipes de drones na linha de frente, incluindo operadores ligados a um grupo terrorista, relataram uma técnica com 2 drones para abrir prédios fortificados, usados por tropas russas como pontos fortes. O primeiro drone FPV carrega a ogiva convencional de alto explosivo, faz buraco no telhado ou parede, abrindo passagem para o interior da estrutura. O segundo drone, carregando uma munição termobárica, então voa diretamente por essa abertura e detona dentro. É a lógica de limpeza de trincheiras de anos de combate de infantaria, traduzida praticamente 1 para a era dos drones.
Em vez de um soldado se aproximar fisicamente de uma porta sob fogo para lançar uma granada, 2 drones fazem a abertura. Em nenhum momento um soldado ucraniano fica exposto à linha de visão do defensor. Esse é o grande benefício tático de uma carga termobárica menor e mais energética. Quando você tem drones precisos que podem voar por janelas e outras pequenas aberturas, o alcance efetivo e as trajetórias de lançamento viáveis simplesmente são ampliados. Essa mesma ideia de base também está sendo levada a uma escala maior, o que amplia o que essa doutrina pode realmente fazer. O enorme drone de ataque, criado por Gleffer e Culver Aerospace, foi apresentado ao público em maio de 2026. Carrega uma carga tandem de 75 kg, composta por uma ogiva de fragmentação de alto explosivo de 40 kg no nariz, seguida por uma carga termobárica de 35 kg logo atrás. Em junho de 2026, o drone já tinha sido usado contra a ponte Chonyar, que liga o oblast ocupado de Kherson à Crimeia, bloqueando um dos principais corredores logísticos para a península. Embora o drone seja bem maior que as granadas, ambos seguem a mesma filosofia de design. A granada substitui uma granada antitanque muito maior e menos manejável. O Behemoth foi projetado para substituir um míssil de cruzeiro como o Storm Shadow ou o míssil Scalp, fornecidos pelos britânicos ou franceses. O Storm Shadow tem uma ogiva convencional que pesa aproximadamente 1.300 kg. É lançado por aeronaves e, o principal, custa mais de $1 milhão para produzir. Os custos do Behemoth variam entre 35 e 55 mil dólares para algo com alcance superior a 300 km, segundo relatos. Então compete diretamente com o Storm Shadow. A Ucrânia até adaptou o conceito para uso naval. Um relatório de início de junho indicou que eles adaptaram o Sea Baby, equipando-o com lançadores de granadas termobáricas Shmel e instalando plataformas de lançamento de drones FPV no compartimento lateral do barco. Isso transformou um drone de uso único em uma plataforma flutuante multi-armas capaz de atingir posições russas na costa. A questão é, armas termobáricas mostram a filosofia de design que favorece a precisão em vez da quantidade, sendo empregadas em armas tão pequenas quanto granadas, e em outras, destinadas a substituir mísseis menores. Veja como isso para no ponto de destruição em que as armas russas começam, pois não substituem mísseis balísticos ou nucleares, apenas limpam posições fortificadas e trincheiras. E esse último ponto é exatamente o motivo pelo qual as armas termobáricas se tornaram tão debatidas em 2026. Veja, ao longo dos 2 anos anteriores, a maior parte dos combates ficou isolada em uma linha relativamente estagnada, que atravessa a região de Donbass. A Rússia, na verdade, construiu a linha defensiva original no final de 2022, uma rede de cerca de 1.000 quilômetros na Ucrânia ocupada, chamada depois de linha Surajik, composta por camadas de campos minados, dentes de dragão e sistemas dispersos de trincheiras, especificamente para impedir ou reduzir o impacto da contraofensiva ucraniana. E funcionou. As forças ucranianas avançaram lentamente por um único setor, em 2023, com alto custo, sem conseguir romper totalmente. Depois, os papéis se inverteram. Diante de novas ofensivas russas a partir de 2024, a Ucrânia construiu sua própria versão da mesma coisa, uma rede chamada Nova Linha de Donbass da Ucrânia, estendendo-se por mais de 350 quilômetros através de Donetsk, Dnipro, Petrovsk, Kharkiv e Zaporizhia. Semelhante à linha Surovikin, ela é composta por posições fortificadas dispersas e camufladas, especificamente projetados para evitar apresentar um alvo único para o reconhecimento por drones e satélites. Ambos os lados desenvolveram de forma independente doutrinas de fortificação quase idênticas, resultando em cinturões de trincheiras, abrigos e posições fortificadas reforçadas que precisam ser limpas posição por posição. A barreira ampliada de drones da Ucrânia, de 15 a 25 quilômetros, atrás da linha de frente, tornou a luta ainda mais letal para quem se move em campo aberto. Uma granada termobárica é ideal para romper essas defesas de ambos os lados, devido à física já mencionada. A fragmentação pode não alcançar áreas atrás de vigas ou curvas de abrigos. Um soldado agachado no canto errado de um bunker pode sobreviver a uma granada de fragmentação lançada pela porta. Uma carga termobárica atinge todo o volume fechado, pois a onda de pressão alcança todos os cantos. Por isso, um aumento de 10 vezes no volume efetivo de dano pode mudar quanto de uma estrutura fortificada uma única munição, lançada por um único drone, pode neutralizar de uma só vez. A implicação é que unidades ucranianas poderiam limpar posições defensivas russas com menos recursos e menor risco para sua infantaria. Existe uma dimensão legal e moral aqui que deve ser claramente mencionada. O direito internacional não proíbe armas termobáricas contra alvos militares legítimos.
Todas as tentativas de restringir ou proibir essa categoria de arma falharam. O que determina a legalidade e o que motivou as acusações de crimes de guerra contra o uso do TOS-1A e do ODAV 1500 pela Rússia é o alvo, não o mecanismo. Contra trincheiras, bunkers ou veículos blindados, armas termobáricas são legais na guerra, sendo vistas pela lei como granadas convencionais ou projéteis antitanque. Mas, ao ser usada contra um prédio ou bairro residencial, a mesma física que a torna devastadora em bunkers faz dela uma arma de causar vítimas em massa entre civis. Esse último ponto é o cerne da alegação de um padrão russo de bombardeio urbano em cidades que vai de Grozny, em 1999, a Alepo, em 2016. Até as cidades ucranianas atingidas pelo ODAV 1500, nos anos 20 deste século. A doutrina declarada da Ucrânia em relação ao RGT-27, ao RGT-45 e a série TB lançada por drones tem sido consistentemente focada em trincheiras, prédios ocupados por combatentes e veículos. Se essa doutrina é rigorosamente seguida em todos os confrontos e unidades, durante uma guerra que já chega ao 5º ano, não é algo que alguém fora do comando militar ucraniano possa confirmar. Porém, o padrão nos registros de fontes abertas de anos de ataques documentados é consistente. A Rússia intensificou o uso de armas termobáricas para causar efeitos em massa em áreas com civis. A Ucrânia reduziu a escala da física subjacente, buscando precisão contra um cômodo, veículo ou posição fortificada, e todos os confrontos conhecidos seguem esse objetivo. As guerras do século XXI não são travadas apenas em linhas de frente físicas e campos de batalha. Elas também são travadas no ciberespaço. Exércitos especializados de hackers de elite e comandos de guerra cibernética realizam uma série de operações digitais ofensivas e defensivas, desde espionagem até interrupção de infraestrutura e guerra de informação contra inimigos. Muitas grandes potências mundiais participam dessas atividades, incluindo os Estados Unidos, a China, Israel e o Reino Unido. A maioria dessas nações, porém, impõe limites e regras rigorosos para recrutar, treinar e empregar talentos em hacking. A Rússia, no entanto, não segue essas regras ou códigos morais. Seu Serviço Federal de Segurança, FSB, recruta ativamente os piores dos piores, trazendo hackers criminosos para suas fileiras em vez de prendê-los. Golpistas, fraudadores de cartões, desenvolvedores de malware, operadores de ransomware, grupos de hackers que encontram brechas em redes de empresas para violar suas defesas e roubar ilegalmente segredos comerciais e dados sensíveis. Essas são as pessoas que Vladimir Putin descreveu como artistas durante a edição de 2017 do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, na Rússia, afirmando: eles são como artistas. Se estão de bom humor, começam a pintar pela manhã. Hackers agem do mesmo jeito. Ao acordar, leem notícias internacionais e, se têm um espírito patriótico, então tentam dar sua própria contribuição, da maneira que consideram correta, na luta contra aqueles que falam mal da Rússia. Curiosamente, no mesmo discurso, Putin afirmou que a Rússia não realiza ataques hackers estatais, nem pretende fazê-lo. Ao contrário, tenta combater isso internamente. Mas, como muitas coisas que saem da boca de Putin, isso foi, claro, uma mentira descarada. Mesmo que o Kremlin faça o possível para encobrir suas ações ilícitas, há literalmente pilhas de evidências para provar isso. Eles não apenas se envolvem em ataques hackers patrocinados pelo Estado, mas também não têm nenhum escrúpulo em contratar hackers que já têm um histórico comprovado de atividades ilegais e totalmente imorais. A maioria dos países não conduz operações de guerra cibernética desse modo. Nos Estados Unidos, por exemplo, especialistas em cibersegurança podem se candidatar a cargos de hackers do governo em agências como a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, ou o Departamento de Segurança Interna. O processo de candidatura é complexo, com verificações rigorosas de antecedentes e exames desafiadores para selecionar os melhores. Na China, o governo geralmente prefere contratar diretamente os profissionais mais talentosos das principais empresas de TI do país. Mesmo em países que podem ser considerados um pouco menos escrupulosos e mais corruptos, como Irã e Coreia do Norte, existem procedimentos claros estabelecidos. O Exército pode desempenhar um papel no recrutamento e treinamento de especialistas em TI talentosos, por exemplo. Ou prodígios mirins podem receber ofertas de vagas em escolas de elite de ciência e tecnologia e serem colocados em cursos intensivos de programação de computadores. Os métodos variam, mas pelo menos sempre existem certas regras estabelecidas. Na Rússia, porém, parece que só há uma regra importante: não agir contra o Estado. Enquanto hackers seguirem isso e focarem em atacar entidades de outros países, em vez de bancos russos, empresas ou o próprio Kremlin,
eles podem fazer o que quiserem e sair impunes, alguns até sendo recompensados com cargos e benefícios no FSB. É mais ou menos assim há décadas, desde os primórdios da internet. Na década de 1990, a Rússia já possuía uma grande comunidade de hackers, muitos deles vistos como rebeldes ou espíritos livres. Muitos eram anti-establishment, como hackers de outros países, e queriam usar suas habilidades para promover a livre circulação de informações. Porém, depois disso, um grande evento histórico ocorreu que mudaria para sempre o cenário dos hackers russos. Esse evento foi a Segunda Guerra da Chechênia. Em agosto de 1999, combatentes islamistas Mujahidin da Chechênia realizaram incursões armadas na República Russa do Daguestão para apoiar rebeldes separatistas na região. Eles queriam unir Daguestão e Chechênia sob governo islâmico e expulsar todos os russos da região. O governo russo interveio e uma breve batalha ocorreu, com o peso das forças russas sendo demais para rebeldes e separatistas. O conflito poderia ter terminado ali, mas, em setembro de 1999, explosões atingiram prédios residenciais em 4 cidades russas, matando centenas de civis. Apesar de algumas inconsistências e mistérios nesses eventos e falta de provas ligando os atentados aos rebeldes chechenos, o então primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, usou esses incidentes como pretexto para invadir a Chechênia em larga escala e assumir o controle total da região. Assim começou uma batalha sangrenta de quase uma década, com dezenas de milhares de vítimas, culminando com a Rússia assumindo o controle e instalando seu governo na Chechênia. Naturalmente, com os canais de TV russos mostrando as consequências dos atentados a prédios residenciais e as manchetes dos jornais nacionais culpando os rebeldes chechenos por essas atrocidades, grande parte da população russa ficou indignada e apoiou totalmente as ações militares do Kremlin. Alguns levaram seu apoio a outro nível. Um grupo de hackers, por exemplo, que se autodenominava Brigada da Rede Siberiana, decidiu iniciar sua própria campanha de guerra cibernética contra as forças chechenas. Fundada pelo estudante do Instituto Politécnico de Tomsk, Dmitry Alexandrov, a equipe de 7 pessoas usava técnicas de hacking rudimentares para causar caos em sites chechenos. Eles dependiam principalmente de ataques distribuídos de negação de serviço, ou DDoS, por exemplo, que envolviam o envio de um grande número de solicitações para um determinado site, a fim de sobrecarregar seus servidores e fazê-lo parar de funcionar. Eles também realizaram ataques de defacement, que envolviam obter acesso administrativo a determinados sites e alterar sua aparência ou conteúdo. A mídia russa noticiava frequentemente as ações do grupo, como o defacement da página inicial do site Centro do Cáucaso, que transmitia mensagens de militantes chechenos a seguidores, apoiadores e possíveis recrutas. A mídia chechena alegava que, pela escala dos ataques, não eram feitos por amadores, e sim por um grupo patrocinado pelo Estado, chegando a acusar o FSB russo de executá-los. Isso nunca foi comprovado de forma conclusiva, mas foi o primeiro grande caso em que o Serviço de Segurança da Rússia foi associado de alguma forma a hackers criminosos. Certamente não seria o último. De fato, no final dos anos 90 e início do novo milênio, surgiram diversos outros grupos russos de hackers e hackers que atuavam sozinhos, criando técnicas e ferramentas mais eficazes para seus ataques. Ferramentas como o worm de e-mail Massiania. Lançado em 2002, esse software malicioso utilizava técnicas popularizadas pelo vírus Melissa, que veio antes dele. Os hackers deram a ele o nome da popular personagem animada russa Massiania e o distribuíram na forma de anexos de e-mail. Os anexos pareciam inofensivos, mas ao serem abertos infectavam o computador e o vírus se espalhava enviando cópias para todos os contatos da vítima. Juntas, essas máquinas infectadas se tornaram botnets, vastas redes de dispositivos infectados que os cybercriminosos podem usar para realizar ataques como DDoS. E à medida que a comunidade hacker russa evoluía e se expandia, novas figuras surgiram para abrir caminho. Um desses líderes foi Peter Levashov, também conhecido pelo apelido de Severa, o autoproclamado rei do spam da internet. E esse apelido não era exagero. As mensagens de spam de Levashov afetaram pessoas globalmente. Quem tinha e-mail ativo nos anos 2000 provavelmente recebeu ao menos uma, se não centenas, que podiam ser ligadas a ele, que controlava grandes e poderosas botnets no mundo. Com esquemas de carding e spam, Severa alcançou o topo do cybercrime russo e agia com impunidade, até divulgando listas de preços e anúncios de seus serviços na internet. As autoridades russas viram esses materiais e poderiam agir contra Severa,
mas não fizeram nada. Antes de explicarmos o motivo, você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Agora, o motivo pelo qual o FSB não simplesmente colocou Levachev atrás das grades é que perceberam quão úteis poderiam ser seus talentos, especialmente depois que ele formou um grupo hacktivista, conhecido como Antiterror Civil. Originalmente, esse movimento foi fundado como uma forma de reunir diferentes grupos de hackers sob uma mesma bandeira, para que pudessem operar com mais facilidade e coordenar ataques de maneira mais eficiente contra a Chechênia. Ataques aleatórios de DDoS e vírus reempacotados foram perdendo eficácia com o tempo, conforme a cibersegurança melhorava. Assim, os hackers russos tiveram que ser mais engenhosos para causar danos graves aos adversários. Sob orientação de Severa, lançaram uma ofensiva total contra os chechenos. Depois, passaram a mirar outros alvos também contrários ao Kremlin, como partidos de oposição russos, mídia independente e cientistas, sites, organizações não governamentais e até mesmo países estrangeiros, que eram vistos como críticos à forma como a Rússia era governada. Severa não se importava se bombardeava partidos políticos ou enviava spam de enriquecimento rápido para pessoas aleatórias no mundo. Tudo funcionava e dava lucro para ele, usando mecanismos praticamente iguais. Durante anos, rumores diziam que Severa atuava de forma autônoma ou contratado pelo governo russo. Em 2007, suas extensas botnets foram usadas em um grande ataque cibernético à Estônia. Anos depois, políticos do movimento Nash e do partido governista Rússia Unida admitiram ter participado desse ataque, e Severov também reconheceu que estava trabalhando com o partido. E as evidências seguiram se acumulando. Mais ou menos na mesma época do ataque à Estônia, um programador de Moscou chamado Anton Noskov decidiu fazer uma cópia do site civil antiterror de Severov para preservar para as futuras gerações analisarem. Mesmo após o site original sair do ar, a cópia de Noskov permaneceu. Então, em maio de 2007, ele recebeu um telefonema de um homem do Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia, um braço do FSB, que disse que seus empregadores estavam muito interessados em colaborar com Severa e pediu suas informações de contato. Noskov não quis ajudar e resolveu contar sua história a jornalistas independentes, revelando ao mundo que a principal agência de segurança da Rússia contratava hackers mal intencionados. E Lebovchov foi só o protótipo. Depois, surgiram várias histórias de grupos de hackers criminosos e indivíduos sendo contatados pelo FSB não para serem punidos, mas recompensados com acordos secretos do governo. Embora os detalhes variassem, muitas histórias seguiam um roteiro comum. Hackers criminosos ganhavam notoriedade por suas atividades ilegais, como roubo de cartões de crédito, operações de spam, criação de botnets, invasão de grandes sites, orquestração de ataques DDoS ou distribuição de malwares e vírus. Isso era na prática como eles provavam suas capacidades. Muitos passaram a migrar para ataques com motivações políticas, fossem ataques a sites chechenos, contra nações da OTAN, contra a Ucrânia ou outros alvos. Essa era a maneira deles demonstrarem que suas ideologias estavam alinhadas com as do governo. Quando o FSB identificava hackers com habilidades e interesses alinhados, entrava em contato, às vezes oferecendo colaboração informal ou secreta. Em outras ocasiões, recrutando-os diretamente para o crescente exército de hackers da agência. Era uma situação em que todos saíam ganhando. Os hackers recebiam o benefício da proteção governamental e ficavam livres de processos, podendo continuar realizando suas atividades ilícitas. Eles também aproveitam o prestígio, dinheiro e poder de atuar para o Kremlin. Enquanto isso, o Estado conta com operadores experientes do cybercrime para cumprir ordens, usando botnets, malwares e infraestrutura criminosa em operações ofensivas e guerra de informação contra inimigos internos e internacionais. E como grande parte disso é feita em segredo, o Estado também mantém um nível de negação plausível. O Kremlin também retém, em última instância, o poder. Se um dia seus mercenários cibernéticos perderem a utilidade, o FSB pode facilmente agir contra eles, incluindo processo, prisão e humilhação pública. Esse foi o caso de Dmitry Dukachev, também conhecido pelo apelido de Forbes. Forbes veio de uma cidade pequena e começou a hackear ainda jovem. Ele era um ávido jogador de videogame e invadiu o provedor local de internet para conseguir acesso gratuito à internet. Ele também tinha o hábito de documentar suas façanhas,
escrevendo posts em blogs, artigos e até mesmo participando de entrevistas para compartilhar os detalhes de sua carreira no cybercrime. Em 2002, ele passou a trabalhar para uma revista russa de hackers, enquanto comandava uma operação de card. Ele costumava se gabar de invadir sites e logo se mudou para Moscou para viver luxuosamente com os lucros de suas invasões. Numa noite, Forbes e amigos tentavam destruir câmeras de vigilância em Moscou quando foram abordados por agentes da lei. Aconteceu que um desses agentes trabalhava para o FSB, e assim que começou a conversar com Forbes, as sementes de uma relação mutuamente benéfica foram plantadas. Nos anos que se seguiram, Forbes se tornou um colaborador ativo da agência, eventualmente foi promovido a funcionário. No Centro de Segurança da Informação do FSB, monitorava, identificava e recrutava cybercriminosos, que ele julgava terem as habilidades e a mentalidade necessárias para apoiar as operações cibernéticas do Estado. Ele passava seu tempo vasculhando fóruns de hackers, lendo postagens de outros usuários, procurando pessoas que fossem tanto talentosas quanto patrióticas, antes de oferecer a elas acordos de colaboração com o Kremlin. Segundo relatos, ele fez isso por mais de uma década, recrutando um número indefinido de hackers criminosos nesse tempo. Em 2016, porém, Forbes passou a ser mais problema do que ativo para o FSB. Ele foi preso, acusado de transferir informações confidenciais para os Estados Unidos e acusado de traição. Ele manteve sua inocência, alegando que estava sendo usado apenas como bode expiatório, o que é totalmente plausível, dado o histórico da Rússia. Mas isso não foi suficiente para salvá-lo de uma sentença de 6 anos de prisão. Seria razoável pensar que a história de Forbes deveria servir como um alerta para outros hackers que estão considerando trabalhar com o governo. Na realidade, porém, isso não pareceu desencorajar muitos deles de aceitar acordos com o FSB sempre que eram oferecidos. Nas décadas que se seguiram à prisão de Forbes, houve inúmeros casos registrados e muitos outros não registrados, com hackers e grupos fazendo acordos informais com o governo russo, usando suas habilidades em operações como interferência em eleições ocidentais e invasão de sites ucranianos durante a guerra entre os países, espalhando propaganda digital, roubando informações sensíveis e realizando ataques de extorsão. Existe, por exemplo, o infame grupo de hackers Evil Core, liderado por um homem chamado Maxim Yakubets, que é frequentemente descrito na mídia russa como o hacker que roubou 100 milhões de dólares e dirige uma Lamborghini pelas ruas de Moscou sem qualquer risco de ser preso. Por quê? Porque ele é casado com a filha de um ex-alto funcionário da FSB, que usou sua influência não apenas para proteger o Evil Core de processos, mas também para integrá-lo à agência. Diversos relatos alegam que a FSB incumbiu ativamente o Evil Core de realizar espionagem digital e ataques cibernéticos agressivos contra países da OTAN ao longo dos anos. Em troca, o grupo tem saído impune de extensas operações de lavagem de dinheiro, extorsão, ransomware e roubos em grande escala. Há também o grupo hacktivista igualmente notório, QNet. Atuando principalmente pelo Telegram, o QNet foi criado em março de 2022, no início da guerra com a Ucrânia, e passou a realizar inúmeros ataques DDoS cibernéticos contra infraestruturas críticas e sites do governo em países considerados aliados da Ucrânia, como Romênia, Moldávia, Noruega, Letônia, Estados Unidos e Alemanha. Não houve nenhuma prova clara e concreta ligando esse grupo ou seu enigmático líder, Q1000, ao FSB. Embora muitos pesquisadores acreditem que, mesmo que o QNet não esteja trabalhando diretamente com o serviço de segurança, claramente conta com algum nível de proteção do Kremlin, já que seus interesses estão tão alinhados. A assustadora verdade sobre a estratégia de guerra cibernética da Rússia. Não se trata de recrutar especialistas em tecnologia por meios legais, buscar os melhores profissionais nas principais empresas de TI ou treinar hackers do bem nas melhores universidades. É uma atividade clandestina com agências do governo envolvidas com grupos criminosos obscuros, intermediando acordos secretos que permitem hackers espalharem vírus e enganarem milhões, desde que façam os serviços por fora para o Kremlin. Como outros aspectos das operações do Kremlin, é uma forma feia e hedionda de agir. Mas é exatamente o que esperamos do regime de Putin. Mas esse regime pode estar perto do fim. Você pode saber mais sobre isso neste vídeo, que detalha como até mesmo os aliados mais próximos de Putin começaram a se voltar contra ele, e agora estão pedindo ao seu líder que acabe com a guerra o mais rápido possível. Alternativamente, confira este vídeo para ver como a Ucrânia acabou de dar à Rússia o troco que já vinha sendo adiado havia 8 anos. E por fim, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este.